Boa noite para todo mundo, bem-vindos aí ao 13º episódio da série Papo Elétricos. Parece que começou ontem, mas a gente já está aí na 7ª semana. Então, obrigado pela presença de todos aí, já são quase 30 pessoas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que conhece muito também de mobilidade elétrica, né? Uma grande referência também, que é o Paulo. E aí, Paulo, a primeira pergunta que eu tenho é como pronuncia o seu sobrenome? Caramba! Grande Evandro, obrigado aí pelo convite. É Maisonave, pode falar Maisonave, a brasileirada tá bonito, tá bonito. Tá. Maisonave, mas e Tô na muito forma feliz de estar original? aqui, Como que é? cara. É francês, né? Maison Nave, Maison Neve. É um francesinho lá que há muito tempo tá aqui no Brasil e é Maisonave. Todo mundo fala, todo mundo se entende. Cara, tô vendo gente aqui da Austrália, Belinha. Obrigado aí. Tem gente da Austrália te vendo, Evandro. É Aí isso aí, 12 horas pessoal. depois. Olha que E eu legal. vou te contar, Paulo, que eu quase Marcelo mudei para a Dejon. Austrália. Em 2018, eu quase fui trabalhar na BB Austrália com mobilidade, lá em Melbourne. Que legal. Faltou muito pouquinho para estar morando lá em Melbourne. Foi só Pois é. detalhe. E a Austrália é um baita país, então quem está aí assistindo a Austrália, bem-vindos e que continue aí com a gente. Tá bem de país. A Austrália dizem que é o Brasil que deu certo, né? Porque o clima é igual à Europa. A Europa é legal, mas o frio é muito frio. No inverno você tem poucas horas de sol. A Austrália não, é o clima do Brasil com muita regra, né? Lá que é muito burocrático, mas que as coisas também tendem a funcionar um pouquinho mais. Aqui vai dar certo também, né? Vamos lutar Mas para que dê certo e a mobilidade elétrica desenvolva o aqui. Brasil é muito novo, né, Muito Paulo? legal. O Brasil é um país muito novo ainda. Quando você compara com a É. Europa, que os países são milenares, o Brasil tem pouco mais de 500 anos, tem muito para viver ainda. Mas aí Continuamos aprendendo. falando de mobilidade, então, pessoal, obrigado pela presença de todos. Só antes de começar aqui, ó, as perguntas com o Paulo. Quem está assistindo pela primeira vez a nossa live, dá um joinha. E quem já está assistindo aí a mais de um episódio, né, não é a primeira vez, manda um coração aí. Tenho visto que o número de corações estão crescendo em relação aos joinhas, então muito obrigado por quem está seguindo. E aí, Paulo, a primeira pergunta, né? A gente sabe que a Enel X ou Enel X, essa seria a primeira, né? Eu ouço todo mundo, tem gente que fala Enel X, tem gente que fala Enel X. Eu falo, depende do dia, falo Enel X e Enel X. E a gente sabe que é uma potência lá na Itália, né? Que tem uma rede instalada de carregadores muito grandes. E qual que é a expertise que a Enel, então, traz agora para o Brasil, né? Assumiu a Eletropaulo, eu tive o prazer de ser trainee lá na Eletropaulo, então temos até bastante amigos em comum. E agora trazendo aí a parte não só de distribuição, mas também a parte de mobilidade para o Brasil, né? América do Sul e agora particularmente o Brasil. O primeiro você acertou que é Enel, né? Tem muita gente que fala Enel, né? Então também tem a primeira coisa, mas a gente fala Enel, tá certo. Lá fora Enel X, né? E aqui no Brasil, abrasileirando o Enel X, né? Então, e carioca não fala Enel X, né? Mas a Enel X pode ser também, pode ser, são vários nomes para mostrar essa empresa nova do Grupo Enel, né? O Grupo Enel ele é um grupo global, né? A gente está presente em mais de 40 países. A gente tem grandes operações na Itália, na Espanha, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos. E aí vai Ásia, tem África, Europa, vários países, né? É o maior grupo de energia em número de clientes, em número de rede de distribuição. É um grupo muito forte mesmo, que cresceu muito, desenvolvendo justamente as novas tecnologias, acreditando num futuro mais renovável, né? Uma história bem legal mesmo que a Enel tem nesses anos, desde que era uma empresa italiana e virou uma empresa global, né? E a Enel X é um braço do grupo. Aqui no Brasil a Enel é super relevante, é o maior grupo de distribuidora do Brasil, né? É líder no setor de renováveis, é eólica e solar.
E a Enel X é o braço de serviços, soluções tecnológicas na área de energia, e uma das verticais da Enel X é a mobilidade elétrica, acreditando que a mobilidade elétrica, por si só, ela é um grande vetor de negócio, de desenvolvimento para o grupo Enel, né? Que a tendência no futuro é cada vez mais essa transição energética vai influenciar outros setores, né? Que a gente tem visto exatamente com a mobilidade elétrica. A gente sai da história do fio, né? Do poste, da luz, do gerador, e começa a falar de carregador de carro elétrico, de eficiência energética, de carro elétrico. Então, a gente está, desde há muito tempo já, aproveitando esse setor, entendendo esse setor, aprendendo com esse setor, para se tornar líder de carregamento, de infraestrutura de recarga. Na Itália, é uma empresa que já tem anos de experiência em mobilidade elétrica. A gente tem milhares de carregadores públicos. Na Europa tem uma situação que você conhece, né, de carregamento público muito comum. E a América Latina está se adequando a essa realidade, dos Estados Unidos também, com outros modelos de negócio, para propiciar a infraestrutura de recarga pública e privada para os clientes de mobilidade elétrica. Basicamente é isso, né, que a gente faz. E como que você vê, assim, acho que seria legal e interessante passar um pouco da visão que já tinha na distribuidora, a importância dos braços, né, de serviço das distribuidoras, né, por que existem e o que tende a trazer para o mercado, né, porque muita gente pode não saber, poxa, mas se tem a Enel, por que tem a Enel X e não faz tudo na Enel? Se tem a EDP, por que não faz tudo na EDP, faz na EDP Smart? Assim como tem CPFL Soluções, Copel, por enquanto, não tem nada dedicado, mas também daqui a pouco deve aparecer aí, o Zeno está aí e sabe melhor que a gente. Então, por que as empresas de distribuição sempre têm um braço de serviço? Simples, legal, né? O pessoal pergunta muito e confunde um pouco, normalmente, a empresa Enel distribuidora com a empresa Enel X, né? Mas as distribuidoras no país as distribuidoras de energia no país são concessões de serviço público destinadas a uma simples função, que é prover qualidade de serviço de distribuição de energia elétrica. Então, o que a empresa distribuidora faz é fazer investimentos, operar e manter toda a distribuição de energia daquela concessão, daquela região, daquela cidade onde ela detém a concessão. Nada além disso, ou muito pouco além disso, ela pode prover como serviços adicionais, né? Justamente pelo fato de que você tem uma tarifa de energia associada e qualquer outro serviço ele deveria estar, parte dessa receita, por exemplo, voltando, né, para a tarifa, ou você não pode usar custos da tarifa para fomentar outros modelos de negócio. Então, o que as empresas realmente fazem são criar uma empresa completamente separada, e ela é muito separada mesmo, até mais separada que se fosse de outro concorrente, mas ela não tem relação nenhuma com a distribuidora, ela é o mesmo grupo, mas é uma empresa focada em prover soluções mesmo, e aí sim, soluções que não são regulados no serviço de energia. Então a gente trabalha com geração distribuída, com eficiência energética, com resposta à demanda, com mobilidade elétrica, com produtos e serviços para casa, seguros, uma série de soluções associadas ao ramo de energia, mas que não estão associadas diretamente à distribuidora de energia. Isso é legal. Então, assim, a Enel X não é a Enel X, né? Não é só mobilidade elétrica, né? Tem outras atividades, outros, como que eu posso dizer? Né? Não são meios, mas tem outros escopos. E aí eu queria entender, dentro disso tudo, qual que é a sua função hoje? Você só cuida Só cuida não, né? Você cuida de mobilidade ou cuida também de outros assuntos? Por exemplo, eficiência energética, então, solar, como que está essa divisão hoje? Eu comecei a minha carreira na transmissão e geração. Agora travou aqui para você. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Tá. Eu comecei na área de transmissão e geração, né, e passei depois para a área de inovação. Já vi um pouco da área de inovação da Enel X no começo, então eu fazia também o Hub de inovação e todos os projetos de inovação da Enel X. Quando a mobilidade elétrica lá atrás ainda era uma inovação, um estudo, pesquisa. Depois eu fui para a área de negócio de mobilidade elétrica. O interessante da mobilidade elétrica é que ela é uma vertical que ela é transversal também a todos os outros setores da Enel X. Então a Enel X tem um setor que soluções para a indústria,
um que é soluções para cidades e outro que é soluções para casa, para o cliente final. E a mobilidade elétrica ela vai nos 3 setores. Então, eu trabalho tanto para a indústria, tanto para a cidade, quanto para o cliente final. Basicamente, ofertando produtos e serviços para a área de mobilidade elétrica e apoiando também a América Latina como um todo. A gente tem operações na Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Chile, América Central toda. Então, a gente também faz essa prospecção de projetos, principalmente que o Brasil é muito importante na indústria automobilística, que ela fornece, é matriz de vários países da América Latina, né? O Brasil tem a montadora aqui, por exemplo, trabalha para os outros países. Então, eu apoio também quando as soluções são para outros países da América Latina. Legal. Falando das montadoras, eu não conheço muito bem, mas eu sei que a gente exporta bastante veículo, mas a combustão. No caso do elétrico, passa pelo Brasil também ou geralmente é direto? Você tem esse conhecimento? É direto. Normalmente é direto das matrizes, né? Lembrando que cada país tem a sua configuração elétrica e a sua certificação. Então, as montadoras devem ter um trabalhão para ofertar o mesmo produto ou produtos muito parecidos em cada país, né? Dado a certificação, a política, a economia de cada país, então eles têm as suas estratégias para cada país de ofertar esses produtos. E lembrando que no Brasil a tarifa de importação de carro elétrico é 0 ainda, né? Tem um incentivo, então ainda não se planeja a fabricação do carro elétrico no Brasil pelas grandes montadoras, né? Se importam todos os carros elétricos no país. Falta assim, é uma coisa que tem que ser escalável, né? Não adianta. Hoje, se alguma montadora quiser montar um carro elétrico aqui, vai ser mais caro que importar. Porque uma coisa é você ter uma linha de produção para montar 10, 100, 500 veículos mês, que seja. Outra coisa é você fabricar alguns milhares por mês, né? E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando que você cuida aí da América Latina, né? Que país hoje na América Latina você acha que está um pouco mais, ou às vezes muito mais avançado em termos de mobilidade elétrica? Eu não conheço, mas a minha referência do que eu leio me parece ser o Chile. Mas se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, o Chile é uma grande referência à América Latina. O Chile tem condições favoráveis econômicas. Tem uma questão de clima muito importante, que é muito relevante. Quem conhece Santiago sabe do efeito invernadeiro, né, que é aquela poluição que se vê no inverno por se tratar de um vale. Então, você tem certas condições do ar complicadas devido principalmente ao setor de transporte. Um setor de ônibus que precisa de melhorias. Então, isso tudo gerou... E também a Enel lá, que é muito presente, a gente conseguiu viabilizar um projeto de transporte público pesado de passageiros, de ônibus elétricos. E hoje o Chile tem a segunda maior frota mundial de ônibus elétricos. Depois da China, o Chile é o país que tem mais ônibus elétricos no mundo. Então, isso tudo foi favorável para que isso ocorresse da melhor forma possível. Agora, tem países como o México, que também está muito desenvolvido em mobilidade elétrica. A Colômbia vende mais carro elétrico do que o Brasil, por condições lá também de importação, de preço, de pensamento também sobre a transição energética ser mais rápida, a eletrificação do veículo. Agora, a Argentina ainda é um mercado muito bom, o Uruguai, ou seja, o Brasil está aí com grande potencial e a gente ainda patina um pouco para poder transformar esse crescimento em um crescimento exponencial, né? Que é o que todo mundo espera que isso ocorra, porque realmente um mercado que tem 60 milhões de veículos a combustão não pode ter 1.000 carros elétricos na rua. Exatamente. Falta muito ainda, né? Falta tanto. Assim, o Brasil é um grande mercado, né? Mas hoje é muito pequeno ainda. E aí, olhando para esses países vizinhos que estão um pouco na frente, o que você acha que poderia acontecer, o que precisa acontecer aqui no Brasil para que a gente também vire essa realidade, vire a chave e comece a ter mais carros e cada vez um mercado de mobilidade crescendo aí da forma que pode crescer exponencial? O que você acha que os países vizinhos podem contribuir de conhecimento e o que o Brasil pode fazer para alcançar esses níveis aí que outros países já estão? Evandro, eu acho que o teu papel da Elétricos, o nosso papel da Enel X, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a Bravei,
a Associação de Proprietários de Veículos Elétricos, todas elas estão trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível, da melhor forma possível. Eu acho que o que falta é mais gente como a gente explicar, demonstrar os benefícios, defender os benefícios. Eu acho que não é uma questão de a gente impor ou criar subsídios ou incentivos fora do comum. A gente quer uma isonomia para que a indústria automobilística elétrica tenha as mesmas condições da indústria automobilística normal, do que a indústria automobilística a álcool, ao diesel, né? Tem as mesmas condições para que a gente seja competitivo, né, em termos de oferta. A gente tem algumas barreiras econômicas no Brasil, a gente tem uma indústria automobilística muito forte hoje, calcada na combustão, a gente tem um setor de óleo e gás muito forte, a gente tem um setor alcooleiro muito forte, sucroalcooleiro muito forte. Isso tudo são pequenas barreiras, mas que eu considero que são barreiras quase que invisíveis no momento que você ultrapassa isso e fala de uma revolução disruptiva, silenciosa, que é a mobilidade elétrica. Quando você olha para trás, você vê que não tem barreira, na verdade não existe barreira. É mais uma falta de conhecimento, ainda falta de ofertas viáveis no Brasil, mas mesmo assim, se você comparar com outros países que têm os mesmos tipos de ofertas, os entusiastas, os clientes começam a buscar essa oportunidade mais rapidamente. No Brasil existe uma classe AA que está adquirindo esses carros, não faz questão de ter mais um carro a combustão, e carros populares são muito poucos ainda no Brasil. Carros de médio porte estão lutando aí para ter o seu público, a oferta é muito pequena, mas mesmo assim eu acho que ninguém reclama nenhuma montadora reclamaria de estar vendendo esses carros, né? É mais uma questão de estratégia da montadora poder vender esse carro, né? Sim. Um ponto que eu acho que tem, assim, infelizmente no Brasil o veículo é muito caro, né? Quando a gente olha, pega um Chile, por exemplo. No Chile você tem um patamar de preços muito mais favorável, né? E aí eu tive conversando com a professora Luciane na segunda-feira passada, e meu ponto de vista, tá? Eu não sou economista, eu não sou especialista, mas o meu ponto de vista é que a desigualdade social no Brasil também atrapalha muito o desenvolvimento da mobilidade, porque você fica com muita renda concentrada em pouquíssimas pessoas têm condição de pagar um pouco a mais para comprar um carro elétrico. Não é à toa que a vida útil, não a vida útil, mas o tempo dos carros no mercado brasileiro são altíssimos. A média de vida acho que são 10 ou 15 anos. O Fred, que conhece mais, que tá aí, pode me corrigir se eu estou falando besteira. Mas então a gente tem muitos carros, 60 milhões, mas a maior parte deles com um grande tempo já de estrada. Eu acho que isso aí também é um grande impeditivo para a gente ter uma frota renovada e para se renovar para elétrico. Como que você vê isso? É verdade, mas eu acho que na faixa exclusiva e de luxo, qualquer montadora tem foco total no Brasil, né? Sim, é impressionante a quantidade de Mercedes, de Porsche, de Jaguar, todos esses carros Audis, né, vendem no Brasil, são os melhores mercados da América Latina para essas montadoras. Eu acho que falta o mainstream mesmo, né? Existem entusiastas, pessoas que gostam de tecnologia, de sustentabilidade, de inovação, todos os benefícios que o carro elétrico traz, que ninguém sabe, ainda só a gente sabe, quem não tem, não sabe o quão prazeroso é dirigir um carro elétrico e a diferença que é para um carro a combustão, mas ainda falta essa chance da classe B, classe C, testar isso. E depois tem aquela coisa da revolução mesmo, da própria mobilidade como um todo, né? A gente está sofrendo aí, passando por um momento que todo mundo está se questionando se vale a pena andar de Uber, alugar carros, não ter carros, andar de transporte público, andar de bicicleta, de patinete. Isso tudo está mudando sempre, né? A gente vai ver ainda algumas mudanças nesse setor. E a mobilidade elétrica, ela permeia tudo isso, né? Tudo que a gente fala sobre mudanças envolve a eletrificação do setor de transporte, que basicamente é você tornar o transporte 6 vezes mais eficiente. Esse é o ponto, quer dizer. Você ter um motor elétrico num transporte, seja ele num skate, num patinete, numa bicicleta, num carro, num ônibus, ele é 6 vezes mais eficiente de maneira como um todo. Então, só aí você já tem um ganho de eficiência energética super importante, né? Além de todos os benefícios, talvez a gente fale aqui nessa live para todo mundo, né?
Isso é importante, né? A mobilidade elétrica não está só no veículo, no caminhão, no ônibus, não. Está na micromobilidade também, está no patinete, está na bicicleta, e que contribui muito, principalmente com a última milha, né? Aproveitando Exato. aqui, vou fazer uma pergunta do Max, senão ele briga comigo depois que eu não faço as perguntas dele. Porque às vezes vai passando muita pergunta e eu não consigo ver todas. Ele perguntou se vocês têm a pretensão de fabricar os carregadores de vocês por aqui, no Brasil. Então, Max, um abraço, Max. Grande Max aí trabalhando no Centro-Oeste nosso para gerar negócio na mobilidade elétrica e desenvolver o setor. A gente tem sim essa análise. A nossa demanda, a nossa possibilidade de demanda de carros de carregadores elétricos é gigantesca, é exponencial também. Na medida que os carros vão chegando, a produção necessária global da Enel X de carregadores é tremenda, é absurda, comparado ao que a gente tem hoje. E hoje a gente tem 2 ou 3 fábricas já produzindo. Então é normal que a gente crie novas fábricas para produção, para atender, por exemplo, o mercado da América Latina como um todo, seja no Brasil ou em outro país, mas a ideia sim é ter produção local assim que a gente tem essa demanda escalável na América Latina para carregadores. Até mesmo porque o veículo elétrico tem imposto de importação zerado, mas os carregadores não, né? E o imposto não é pequeno, não. É Você sofre isso, né, Evandro? 18% você está pagando só para entrar aqui. Então, assim, é um ponto importante. Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente, de repente, podia trabalhar juntos é tentar derrubar esse imposto para zero também, né? Se o veículo elétrico tem imposto zero, o carregador é a infra dele, precisa ter imposto zero também. A BVE, a gente trabalha institucionalmente, estão todos os grandes fabricantes, tá? O pessoal da MB aqui também com a gente, Eduardo. A gente luta bastante para que exista uma pauta, principalmente no Congresso, para criar um plano nacional de mobilidade, onde sejam feitas todas feita essa isonomia, né? Essa verificação dos impostos, o que é impeditivo para a gente, né? O que a gente pode apoiar até mesmo a economia, né? Mesmo que você abaixe esse imposto, mas você gera mais produção no país. Então isso a gente está trabalhando bastante para que isso seja desenvolvido. Agora precisa exatamente criar um mercado um pouco mais potente para a gente poder justificar essa briga nossa que a gente tem para criar essa demanda no país, né? Esse é o ponto. E fora a geração de empregos, né? Que vai crescer de forma potencial. Pô, nós elétricos pequenos que somos já estamos gerando emprego. Então a gente já tem algumas pessoas com a gente. E nada mais prazeroso do que poder ajudar o Brasil, que acho que hoje a principal forma de poder ajudar o Brasil é gerando empregos. Principalmente depois de uma pandemia dessa aí que ninguém sabe direito qual vai ser o efeito, né? Evandro, eu trabalhei na área de geração, a gente tinha uma discussão disso há uns anos atrás, né, sobre a revolução das renováveis, até que chegou um ponto em uma notícia que o setor de renováveis empregava mais do que o setor de carvão no mundo. Isso foi uma grande revolução, né? Todo mundo com medo dos empregos do carvão, né, na Europa, né, a quantidade de gente que trabalhava com o setor de carvão nas usinas. E hoje o setor de energias renováveis ele emprega muito mais gente em eólica e solar do que os setores de combustíveis fósseis. Semana passada, semana retrasada, a Enel anunciou no Chile, né, que vai fechar a sua última usina a carvão, que no Chile era um setor super relevante, e a gente está fechando a partir de 2020 até 2022 a última usina, e essas pessoas estão sendo capacitadas para trabalharem com energias renováveis. Então é uma revolução também que na mobilidade elétrica vai ocorrer, e passou isso com a injeção eletrônica, né, com aquela coisa toda, com a eletrificação do carro a combustão também, as pessoas se capacitando para trabalharem com outras formas de negócio, de trabalho, envolvendo o transporte como um todo. Eu acho que a quantidade de trabalho que vai ter é muito maior do que hoje em termos de setor a combustão, né? Isso é interessante. Eu acho que não tem como falar de mobilidade elétrica sem falar de renováveis, né? E como tem uma sinergia grande disso. E, por exemplo, esse é o número que eu tenho de cabeça, né? Talvez já tenha mudado, mas o Brasil tinha mais de 70 mil empresas integradoras de energia fotovoltaica. Quantos empregos não são gerados aí de todos esses integradores, né? E aí, aproveitando essa deixa, para falar um pouco de mão de obra especializada também, né? É um novo mercado que vai vir e vai demandar muita gente boa, né? Com conhecimento.
que, assim, instalar um carregador não é difícil. O problema é que você tem que ter uma base conceitual muito grande, porque puxar o fio e ligar lá no carregador todo mundo faz. Mas será que essa instalação está adequada para receber a potência daquele carregador? Eu vi que o pessoal esses dias estava comentando no grupo, que a potência é um chuveiro. Só que, gente, quem toma banho de 8 horas por dia, 8 horas seguidas? Então tem todas as criticidades, né? Você vai ter uma carga gerando calor, o fio vai estar aquecendo. Então tudo precisa estar bem dimensionado e certinho para que não tenha um problema elétrico. Que infelizmente isso eu faço uma crítica assim, a muita gente no Brasil. O pessoal paga milhões do porcelanato, compra aquela, como que chama agora? Até esqueci o nome. Torneira da pia da cozinha de 5 mil reais, mas muitas vezes quer economizar na instalação elétrica. E a instalação elétrica é um dos itens mais baratos e mais importantes de uma casa, de um prédio, etc. Então, assim, muita exatamente. gente, infelizmente, não tem o conhecimento do perigo que é a eletricidade. Que, se você não tiver a proteção adequada, se você não fizer bem feito, não vai proteger. Tem gente pendurando o carro em sistemas que não tem um DPS. E aí, um DPS custa 100 reais para proteger um surto de tensão. Você vai ligar seu carro de 200, 300, 400, 500 mil e não vai pular 500 reais de proteção? Como que você O que vê? não é comum lá fora, né, Evandro? É interessante isso, né? O DPS não é uma proteção comum fora do país, né? A gente Sim. conhece, sabe que o DPS é padrão numa boa instalação elétrica, né? E justamente eu começaria por aí, né? O setor elétrico de distribuição no Brasil, ele tem as suas diferenças, né? Até mesmo entre estados, entre cidades, entre regiões. E isso é Você difícil tem aí, explicar para o pessoal lá fora, né? Vai explicar que São Paulo é 127, 220, Santa Catarina é 220, depende, né? 380, São Paulo tem lugar que é o 108, 220, é uma mistura. Eu tentei explicar nisso, eu tive que voltar lá no livro para tentar entender o que eu estava tentando explicar para as pessoas, que ninguém entendia nada. Eu falei, não, mas tem 220. Não, mas tem 127 também, tem 380, tem tudo, tem 440. Então, assim, o Brasil, ele tem um setor elétrico invejável, vamos dizer assim, principalmente pela matriz renovável. Acho que isso é uma coisa super E a importante. interligação do sistema ONS, né, que Que tem dá tudo inveja, interligado. dá inveja para qualquer país que entenda de setor elétrico. Ninguém pode falar um pingo, né, da matriz renovável que a gente tem, a base em hidrelétricas de grande porte, que dá um apoio fundamental no setor elétrico. Depois, todo o investimento que a gente fez, o planejamento que a gente fez de transmissão, integrando todas as regiões, um país que tem uma rede maior que da Europa inteira em termos de transmissão. E a gente chega na distribuição com as suas especificidades de cada região e o conhecimento necessário de um eletricista para fazer uma boa instalação de acordo com as normas. Por que a gente fala isso? Não só pela segurança, né, Evandro? Eu acho que o próprio carro e o carregador, eles também se asseguram que não vão se conectar em instalações ruins, porque ninguém está afim de queimar um carro por causa de uma tomada, né? Então, os carros já são um pouco a prova desse tipo de falha. O que acontece é que se você fizer uma instalação que não está bem protegida, mesmo protegida, ou um desfazamento, ou uma falta de aterramento, o carro simplesmente não carrega. Depois põe a culpa no carregador, tal, mas nunca na instalação. Quando você vai ver, a instalação não está adaptada para o carregamento de veículos elétricos, né? O carregador em si é um equipamento eletroeletrônico de potência importante, inteligente, né? O carro também tem um inversor lá dentro caríssimo. Então você não pode ter instalações elétricas ou fontes de energia que estejam mal dimensionadas ou mal instaladas para fornecer essa energia, senão o carro simplesmente evita o carregamento. A gente tem vários casos aí de carros que não se adaptam à instalação colocada lá por pessoas que não estão especializadas na mobilidade elétrica. E aí que eu voltei a falar, mão de obra especializada, porque você envolve todo o conhecimento de um eletricista e também com um conhecimento de uma mobilidade elétrica, né, que é um setor que ainda não existe, né, fortemente no país, mas não é o simples eletricista, ele tem que entender a quanto o carro carrega, se ele carrega em AC ou em DC, né, o tipo de inversor que está dentro do carro, a tensão do inversor, qual carregador é mais adaptado para isso. E aí surgem várias especializações e necessidades de trabalho
das empresas como as nossas para criar essa infraestrutura de recarga, dando confiabilidade, qualidade e segurança para o cliente, né? Exatamente, isso é importante, né? Eu até brinco, hoje eu até estou maneirando um pouco, mas eu era muito chato com o cliente. Porque ele entrava em contato, eu já fazia 1000 perguntas, assim. Aí aos poucos a gente vai aprendendo a dosar isso, né? Mas porque eu sou muito técnico e eu prezo por fazer a coisa direito. Então o cliente liga às vezes e aí eu começo a perguntar e você vai vendo que, meu, fala. A gente até conversou semana passada, né? Eu perdi uma instalação essa semana porque cheguei lá na inspeção, as fases do cliente eram de 25 milímetros e o terra e o neutro eram de 10 milímetros. Falei, meu amigo, eu não posso fazer uma instalação aqui se a gente não adequar esse neutro e esse terra. Ah, não, mas veja bem, porque não sei o que. Eu falei, olha, pensa com carinho, porque não dá, do jeito que se fizer vai estar errado. Pois foi outra empresa lá e fez. Entendeu? Não é o meu nome que está naquele projeto. Exatamente, exatamente. É isso que a gente costuma fazer também. A gente é certificado para algumas montadoras, é a única empresa certificada para algumas montadoras para fazer a instalação, e realmente tem um custo associado a isso, bem diferente do eletricista amigo. Não é mais o mecânico amigo agora, é o eletricista amigo, né? Aquele que vai botar uma tomada e tal e vai achar que vai funcionar, mas depois cria um problema para o carregamento. O Dejão falou uma frase interessante aqui, ó. Carregador é que nem advogado. É caro, mas evita que o processo dê problema depois. Dejão. O Zeno também mandou aqui, ó. Shopping em Curitiba com tensão de 187 volts. Pode isso? Não sei se é caso de sobretensão ou subtensão. Ainda bem que a distribuidora não é a minha, né, Zeno? Meu. Que situação, né? Deixa eu aproveitar aqui, o Zeno fez uma pergunta interessante também sobre o escopo do serviço de vocês. Cadê aqui, ó? Como a Enel X entrega o padrão de entrada para os carregadores? Com as adaptações necessárias, por exemplo, transformadores ou autotransformadores incluso? Como que é esse escopo de serviço de vocês? A gente tem todas as soluções no mundo inteiro, né? Então a gente adequa aos equipamentos americanos, europeus ou até chineses, né? Sendo necessário a gente trazer equipamentos com outro tipo de tomada. E aí, quando a gente vê o equipamento europeu e o americano, você tem a questão do americano ser até 240 volts, né? E o europeu ter 380 volts trifásico. Então a gente consegue ter uma quantidade de equipamentos diferentes que se adequam a cada região do país. Agora, basicamente, como você falou, tem que ter um diferencial residual, tem que ter o DPS, um quadro dedicado, cabeamento bem dimensionado, e a gente adequa, se necessário for, botar um autotransformador na entrada para adequar essa tensão de entrada da região. Mas cada caso é um caso, não tem um padrão. As pessoas ligam muito para a gente, falam quanto é que custa a instalação? Depende, né? Exatamente. Depende da tua instalação, da distância para o quadro. Não, mas um cara veio aqui e falou que é baratinho. Não dá nem para saber se é baratinho ou não. A gente tem que olhar com calma, tem que fazer um projeto direitinho, tem que ter ART, né? É um projeto de engenharia mesmo para instalar. Obviamente, muita gente está acostumada a botar um chuveiro elétrico, botar um ar-condicionado, e não verificar algumas coisas dentro da instalação elétrica da casa. Mas é sempre importante contratar uma empresa especializada, que, como diz o Dejon, não é uma economia bem gasta, né? Eu estava conversando com o meu parceiro europeu essa semana, e o questionamento dele foi justamente isso. Ele falou, Evandro, o pessoal pagou uma fortuna no carro, e aí na hora de fazer a instalação elétrica, que, é nada perto do preço do veículo, o pessoal não quer pagar. Falei, meu amigo, o pessoal não quer pagar. Entendeu? Não tem jeito. Eu não sei como é que eu me sentiria nisso, mas eu vejo muito isso mesmo. Eu acho que dá uma sensação de valor, né? Que quando você adquire um carro elétrico é uma outra coisa, né? É um mundo novo, né? Você pagou tanto por aquele carro e você acha que você tem que ter a solução completa. Isso eu defendo muito junto às montadoras, para nesse momento principalmente dar essa tranquilidade, essa qualidade de serviço, de produto para o cliente final, oferecendo todas as formas para ele carregar de forma segura, confiável, né? Então oferecer os carregadores, os adaptadores necessários,
para que um cara que comprou um carro de 500, 600 mil reais não dependa de pagar mais 1.000, 2.000 porque não conseguiu instalar ou porque não conseguiu carregar em algum lugar. Então, acho que isso é super importante, é papel das montadoras junto com a gente oferecer esse tipo de solução para os clientes. Exatamente, eu acho que isso tem também um bom motivo, que é o seguinte, você deixa na mão de empresas especializadas para dar todo o apoio técnico para o cliente, porque quantos Clementes você acha que tem na vida que tem carro elétrico, né? Você pega um Clemente que conhece muito, assim como outros amigos nossos da Bravei ou do grupo conhecem bastante, mas isso, no geral, é exceção. O pessoal geralmente não conhece tanto elétrica, não tem tanto conhecimento técnico. Vamos lembrar que carros elétricos são comprados por médicos, por advogados, por empresários, não só pelo pessoal da engenharia. E aí, para esse pessoal, é muito importante aí o nosso apoio técnico para que tome melhor decisão. É igual uma coisa, tem muito cliente que chega, eu brinco que é a tara por carregador de 22 kW. Não, eu quero um carregador de 22 kW que vai carregar mais rápido. Para quê, não, né? Mas calma, qual é o carro que você está comprando? Não, estou comprando aqui, não é o caso, mas um Smart ED. Então, calma, você não precisa de um carregador de 22 kW. Então, tem bastante... Mas vai ser mais rápido, autonomia, né? Todas essas questões mudam muito, né? E é um paradigma, né, cara? Eu brinco também muito isso, né? O paradigma da mobilidade elétrica é completamente diferente da combustão. Então, sempre que a gente tenta comparar, a gente acaba se enganando, né? Não tem comparação, é uma outra coisa. A forma de carregar, a forma de uso, né? Só em saber que o carro elétrico ele gasta menos no trânsito do que na estrada, já deixa o pessoal maluco. Não é possível, mas é assim, quer dizer, é completamente diferente o modelo de torque de carro e de tração do carro, né? Então isso muda completamente a forma que você vê a mobilidade como um todo. O Dejão hoje tá afiado, cara. Gasta 200 Dejão mil. Nunca participa. Gasta 200 mil no carro, mas quer carregar na régua atrás da TV e ainda reclama da anuidade da Bravem. Olha só. Dejão hoje. Vamos baixar essa anuidade aí, Dejão. Vamos baixar essa anuidade aí, é muito caro isso aí, cara. Até parece, né? Pô, o ganho que o pessoal da Bravei dá para os clientes é fundamental. Assim. Quem pudesse conhecer o pessoal da Bravei são sensacionais. Com certeza. Eu sempre recomendo para os clientes, assim, porque acho que é importante. É uma associação que tem feito bastante coisa aí também em prol dos usuários, né? Não é à toa que agora eles estão instalando alguns carregadores aí em algumas áreas de sombra e não é à toa que algumas decisões foram tomadas aí, não por causa especificamente deles, mas com o apoio deles também, como uma montadora trazer um padrão de plug em vez de outro. Então, assim, eu acho que tudo agora, principalmente no começo, que pode ser usado para fortalecer, a gente tem que fortalecer, né? Porque não é à toa, estou eu aqui elétrico fazendo uma live com o Paulo da NX. Por quê? Porque a gente acredita que a gente está remando para o mesmo lado. Amanhã, mandando proposta, a gente compete, e aí um bate preço do outro. Mas, nesse momento aqui, a gente está falando em termos de mobilidade, e como que a gente pode trabalhar juntos, e temos trabalhado juntos, e vamos trabalhando juntos para fazer isso acontecer. É muito legal, que eu ouço muito feedback e comentário de outras empresas também, que falam, poxa, Evandro, vocês e outros, NX, o pessoal da Maybe Green, o pessoal da Neo Charge, lá o Felipe, vem fazendo um baita de um trabalho legal e conscientizando, porque é o que o Fred falou. Mesmo a gente trabalhando tanto, ainda falta muita informação chegar nas pessoas, né? Porque o Brasil é um país continental. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Aqui que a gente tem. Tanto para instalação, né? Que, como que você vai ter uma equipe no interior de um estado no Nordeste lá, para se de repente o cara comprar um carro ter uma instalação? Né? Porque enquanto a gente está nas capitais aqui, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, beleza, ainda tá fácil, mas e a hora que o negócio ganha corpo e começar a chegar mais ainda nas áreas afastadas? E na Europa não é isso. Na Europa, eu morei na Alemanha e na Suíça, eu brinco. Se você pega um carro 4 horas e sai lá de uma região da Alemanha, você passa pela Alemanha, Suíça e chega na Itália. Se você tiver 4 horas aqui, às vezes à tarde, você está na marginal ainda. É verdade. É outro mundo. Até o Zeno perguntou como é que a NX no mundo vê o Brasil, né? E como é que cobra os resultados no Brasil. Isso, essa pergunta que eu queria fiquei pensando aqui, legal essa pergunta, né? Zeno, é engraçado porque eu acho que eu defendo mais o Brasil do que eles veem de fora como o Brasil é potência, sabia? Ainda eu
eu tento mostrar que o Brasil é um potencial gigantesco. Que muitas vezes a Europa não vê isso do Brasil, vê que é um mercado pequeno, tal, e quando eu mostro os números, eles ficam impressionados, né? E não cobram tanto como eu acho que a gente poderia ter mais foco global no Brasil. No setor de mobilidade elétrica, tá? Isso. Em outros setores, setor renovável é o primeiro mais importante do mundo. Setor de distribuição, mais importante do mundo, né? A gente adquiriu a Eletropaulo, justamente a principal distribuidora do país, de São Paulo, justamente pela importância que a Enel dá à distribuição no Brasil e a oportunidade que tem de investimento no Brasil. A mobilidade elétrica ainda se vê muito em outros países, até mesmo a Itália, que não tem um setor de mobilidade elétrica forte, né? Quem sabe, os italianos eles têm um amor muito grande pela mobilidade a combustão. As montadoras são baseadas em amor à combustão, a própria moto, né? Que também é o motor dois tempos, né? Aquela coisa da Vespazinha. Então o italiano ainda não tem essa cultura. Mesmo assim, a Enel fez um investimento, a Enel X fez um investimento gigantesco na Itália e tem uma rede absurda de carregadores públicos, propiciando que o setor avance. E até as montadoras não estão ainda focadas na Itália como estão no norte da Europa, por exemplo, está bem mais desenvolvido, né? Mas eu acho que sim, que o Brasil e outros países da América Latina são mercados super importantes no mundo para a mobilidade elétrica. Eu concordo com você e, inclusive, eu acho que assim, né? Hoje, o mercado de mobilidade elétrica talvez esteja sendo visto como o setor de renováveis aí lá há uns 5, 6, 7 anos atrás, que também ninguém enxergava o potencial que tinha, né? E hoje não tem nem o que falar, né? Da energia eólica e solar, que ainda estão longe e muito longe de alcançar a sua plenitude. Ainda tem muito mercado no Brasil, né? Então, eu tenho certeza que aí os próximos anos vão ser determinantes para que a mobilidade hoje... Eu brinco muito, né? A mobilidade elétrica hoje é a energia fotovoltaica 5, 6 anos atrás. Que também era pequenininha, um potencial grande, mas o pessoal de fora também não acreditava muito e olha o que é hoje energia fotovoltaica, né? Tanto que vários amigos nossos têm empresas que empreendem nesse segmento. E aí eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando o que você comentou da rede de recarga lá da Enel na Itália. E é uma coisa que eu sinceramente não consegui parar ainda para dar uma olhada na literatura. A gente tem algumas redes na Europa, eu conheço particularmente, por exemplo, a Fastned. Essas redes já estão conseguindo se pagar lá na Europa? Porque quando a gente fala de cobrança, né, de recarga de veículos elétricos aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, se alguém quiser viver de cobrança de recarga de veículo elétrico, não vai comprar um Big Mac por dia, porque ainda tem um número muito pequeno de veículos. E como que está na Europa? Eu sei que é mais maduro o mercado, a gente já tem empresas mais consolidadas, mas o pessoal lá já está conseguindo ganhar dinheiro, que eu falo, já está conseguindo operacionalmente sobreviver, ou ainda também está muito na fase de investimento? Você tem essa experiência? Ou, de repente, lá como está a rede de recarga de vocês na Itália? Bom, 42 pessoas ouvindo isso, né? É interessante falar o seguinte: o negócio de mobilidade elétrica, recarga, não é vender energia, não é vender nenhum produto. O negócio é 2 ou 3 derivadas disso, né? Um carro elétrico é uma bateria sobre rodas, e um carro elétrico, uma bateria sobre rodas ligada numa tomada, em um local conectado inteligente, propicia uma bateria ligada à rede, propicia uma oportunidade de negócio que não é simplesmente vender ou comprar energia naquele ponto. Sim. Então, o negócio de mobilidade elétrica não está pensado em nenhum lugar do mundo como um posto de gasolina onde você vende gasolina e o cara vai embora e nunca mais aparece. Ele tem uma relação intrínseca com a nova rede de energia, com o smart grid, né? Uma rede conectada e inteligente, onde os carros são parte integrantes dessa rede. O investimento todo feito, e são poucas as empresas que podem ter o luxo de fazer esse investimento, que é gigantesco e impensável por qualquer startup, por melhores intenções que essas empresas possam ter em fazer investimento desse tipo, sem pensar que esses pontos não vão se pagar vendendo energia. Eu brinco até que eu acho que
a energia tinha que ser de graça e até alguém pagar para usar, para receber para usar aquele ponto. Porque os ganhos que a empresa que detém aquela rede pode ter com esse carro conectado são maiores do que a venda de energia. E isso sim é uma área que vai demorar alguns anos aqui no Brasil, mas os Estados Unidos já é um exemplo claro das oportunidades de negócio. Você vê não só o Elon Musk fazendo uma rede bilionária de rede de recarga, mas outras empresas se instalando nos Estados Unidos, mesmo considerando que nos Estados Unidos a maior parte das recargas são privadas. Todo mundo tem garagem em casa, todo mundo usa o carro em casa e põe seu carro na garagem e carrega de noite. Para que essas redes de recarga? Porque geram negócios além da venda de energia. Eu acho que esse que é o ponto que a gente também sempre... Lembra quando a gente começou a discutir lá no passado sobre quem vai dar mais dinheiro, se a bomba de gasolina ou a loja de conveniência, né? Tinha aquela coisa, né, para tentar viabilizar a receita do posto de gasolina, a lojinha que vendia pão de queijo ganhava mais dinheiro que a bomba de gasolina em algum momento. Hoje eu não sei se a discussão permanece assim. Mas a rede de recarga é a mesma coisa. Eu acho que o menor receita possível é a própria venda de energia. A gente tem que pensar em outros tipos de receitas que são impressionantes. A Enel X é a maior empresa do mundo em resposta à demanda, que é você justamente integrar uma série de cargas e propor cortes de carga ao operador nacional do sistema, ao distribuidor. São modelos de negócios gigantescos que trazem uma eficiência, uma otimização de redes gigantesca. E é um negócio muito interessante que depende de tecnologia, de investimento, de envolver a mobilidade elétrica, de trabalhar em eficiência energética. É um outro mundo que a gente demora a entender justamente por que existe a Enel X, a EDP Smart, a CPFL, justamente para pensar nesses modelos de negócio e não simplesmente tentar vender energia onde uma distribuidora não pode vender. Não é esse o negócio da Enel X, com certeza. Isso eu compreendo, claramente. A minha pergunta é porque é o seguinte, para desenvolver esse sistema então, de recarga no Brasil, de onde que vai partir isso? Porque, querendo ou não, o investimento é grande. Se a gente pegar um carregador desse instalado, você está falando aí de brincando, 250 mil. E, então, assim, se você quiser 10 carregadores, você está falando de 2,5 milhões. Então, tem um investimento pesado. De onde que pode vir esse investimento? Falando aí, talvez não no curto, mas no médio prazo, com essa noção de que, na recarga você não vai pagar aquele investimento, porque no final, ninguém faz filantropia, né? Você faz um investimento porque você quer ganhar em algum outro ponto. Pode ser, de repente, um ganho não financeiro, mas um ganho de marketing, um ganho por exemplo, para a parte de quando a gente tiver uma estrutura de rede mais smart, a gente conseguir conectar e, de repente, trabalhar melhor a geração e a própria distribuição dos carros, né, para a rede. Como que você vê isso aí no médio prazo? Porque eu acho bastante desafiador ser sustentável, né? A gente vai gramar muito ainda, né? Tem muita coisa para acontecer nesse mercado, né? A interoperabilidade de carregadores é super importante. A conexão dos carregadores é super importante. A Enel X faz parte, a sócia da Hubject, que é a maior empresa de roaming de carregadores. Então, hoje a gente tem mais de 700 mil carregadores conectados, ou com possibilidade de conectar, justamente para essas redes de recarga serem interoperáveis, né? Então, Paulo, acho que é só importante dar um adendo para quem não conhece. Essa parte de carregador e roaming é o seguinte, por exemplo, a Electricus tem uma rede de carregadores dela, outra empresa tem uma rede de carregadores dela, e você conecta todas essas redes a uma outra rede. E aí você fica com os carregadores que não são da sua rede, mas que podem ser utilizados pela sua plataforma, né? Aconteceu muito em telecomunicações, né? Mas você cria uma plataforma transparente para que todo mundo possa acessar aquela plataforma e divida os custos de infraestrutura, né? Os investimentos que a gente conhece no Brasil, e super importantes e necessários, foram basicamente realizados por projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Financiados pelo governo, pelos programas de P&D do setor. E foram super importantes, né? O cuidado que tem que se tomar é justamente que esses investimentos tenham sido feitos, estão sendo feitos, pensados para um futuro de conexão entre todos eles, né? Pensados em ter uma economia de escala necessária, senão você vai ver aquele ponto específico numa região e ele fica caro por si só, né? A gente tem que pensar que quando você começa a ter uma economia de escala
uma capilaridade da rede, esses custos começam a diminuir bastante. Não em termos de equipamento, mas em rede, em conexão dos carregadores, em instalação. Isso tudo vai fazer com que vá baratear os investimentos. Agora, você viu nos Estados Unidos, investimento privado completo, a Tesla fez um grande investimento e outras grandes empresas tiveram investimentos em recarga privada, e na Europa, basicamente, com apoios públicos, né? O Brasil talvez seja um misto disso, a gente vai ter investimentos privados, mas vai precisar também de um investimento público, seja ele de P&D ou não, e ver qual é a prioridade. Na necessidade que tiver para ter um carregador numa estrada entre duas cidades importantes, eu acho que ele vai se viabilizar muito mais fácil do que outros países. Hoje, realmente, a quantidade de carros elétricos é bem pequena e não faz sentido um privado botar ali esperando ganhar dinheiro de alguém que vai parar ali, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? O que não faz sentido do ponto de vista de investimento, faz muito sentido do ponto de vista do usuário, né? Porque nossos amigos aí que viajam para o sul, que viajam para o nordeste, e que, não tem carregador. Olha o Rodrigo. O Rodrigo é um dos maiores exemplos, né? Ele faz Uberlândia até aqui Jundiaí, que é o ponto de recarga que tem. Imagine qual seria o conforto dele, segurança, se ele soubesse que ali no meio do caminho tem mais uma possibilidade de recarga DC, né? E um outro ponto importante que eu defendo, e você falou muito bem, hoje não tem por que mais se investir em carregadores não conectáveis, né? Não tem por que você colocar carregadores sem comunicação, que você não possa gerenciar, porque você fica com carregadores totalmente às escuras. Quantos amigos nossos já não chegaram lá num carregador e não estava funcionando, chegaram no próximo não estava funcionando e só sobrou o guincho. Então, acho que é muito importante se pensar nisso para que isso não vire um problema lá na frente, né? Para ter uma rede inteligente, depois a gente precisa trocar os carregadores. Exatamente. O mais importante para o cliente é saber que aquele carregador vai estar disponível na hora que ele passar por aquele carregador. Não basta dizer se ele está disponível ou não, mas tem que programar o seu uso, tem que agendar o seu uso, para que quando você chegue lá ele não esteja sendo usado por outra pessoa ou ele esteja funcionando. Isso é o que dá mais tranquilidade para o cliente. Isso é que ele vai ver o valor realmente do ponto de recarga. Isso é o básico para você oferecer um serviço de recarga. Não basta botar um carregador no meio da rua e falar, tá aí, ó, para você. Não faz com que o cliente veja o valor de um posto de recarga público. O Rodrigo está comentando, né, que os carregadores lá da CPFL da Emotive foram instalados quando o Brasil não tinha nem 200 carros, né? Lá em 2015, um amigo meu, inclusive, que tocou esse projeto. E que hoje ele comentou, né, que os carregadores praticamente estão largados à sorte. Mas isso é o projeto de PI dele é muito bom e ele é muito importante. O problema é que o projeto de PI dele tem um prazo de duração e uma verba destinada. Depois que o projeto acaba, né, você não tem mais aquele investimento para operação e manutenção, e aí o que eu vejo que falta no Brasil ainda é quem vai operar esses pontos de recarga, né, o CPO, que é quem de fato vai operar isso e fazer manutenção e cuidar desses postos de recarga. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, ainda tem bastante caminho para amadurecer e com certeza vai ter um momento aí que a gente vai ter empresas especializadas em fazer essa gestão. Evandro, eu fui 10 anos gerente de P&D da Enel, tá? Da Enel Geração. Eu conheço bem, algumas faculdades até, muita relação, e eu sempre tive essa mentalidade, né, de evitar que o projeto fosse pontual e acabasse quando se acabava o recurso de P&D. E aí eu acho que o principal ponto é você envolver as empresas privadas e a indústria no projeto de P&D. Porque você gera essa demanda, você gera essa oferta e faz com que aquele projeto seja perene, que você não acabou e mandou o relatório, entrega tudo, vai embora, porque não tem mais porque não se paga, se não for via P&D não se paga, a não ser que você faça um projeto que realmente tenha uma visão de futuro e envolva a gente que queira apostar naquilo depois do projeto P&D acabado. Sim. Ô, Paulo, vai acabar o nosso horário, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa live e vou abrir uma novamente, tá? Já tá virando tradição aqui. Então, pessoal... Vamos ver quanta gente fica aí. O pessoal fica bastante. Então, pessoal, as 37 pessoas que estão assistindo, eu vou fechar a live e vou abrir novamente, tá bom? Então, pessoal, temos 24 pessoas. Ajudem aí a convidar os outros que estão faltando, mais 14 pessoas. Cliquem no aviãozinho.
mandem aí o convite para eles seguirem e acompanhar a live. E quem está gostando, manda um coração aí para a gente ver como está a temperatura da live aí. Eu estou achando sensacional. Tava falando pro pessoal, Paulo, que é bem legal conversar contigo, que você tem uma visão muito boa, não só de Brasil, mas global, né? Porque você está numa empresa que é global e você trabalha aqui responsável pela América Latina. Essa América Latina ou também América Central? América Latina, né? América Central a gente deu uma olhada também, a gente está vendo, tem algumas coisas olhando lá. Eu fui para Guatemala, Panamá, Costa Rica, a gente tem visto esses países também. Sabe, isso é importante você falar, Evandro, obrigado aí. Mas isso também é bom para a gente falar o seguinte: quando o pessoal reclama, porque meu condomínio não deixa botar carregador. Porque minha instalação... Gente, isso é problema no mundo inteiro, não é no Brasil. Você imagina países que não tem garagem. Né? A gente, de vez em quando, divide umas fotos lá no grupo, né? De cara que puxa o cabo por cima do muro, por dentro da loja, porque o cara não tem onde parar o carro, o cara para o carro no meio da rua. E a gente tem garagem em casa. Morar em condomínio não pode ser um problema. E se for um problema, ele já foi resolvido em outros países. A gente tem que trabalhar para criar a mesma solução aqui, né? Ou soluções melhores até. Né? Então, isso também é legal, né? A gente vê a experiência de outros países e como é que, no momento na Itália, tinha uma pessoa responsável por condomínios de mobilidade elétrica. Só de questão de condomínio. Tem muita solução, muita necessidade. É um mercado que... E assim, não é, e quando a gente fala de condomínios, os novos tá fácil resolver. E os de 20, 30 anos atrás? Esse sim. Uma vez eu fui num condomínio, aí o pessoal... Porque é normal, né? A gente que trabalha com carregador para veículo elétrico, eu não sei vocês, mas batata a gente é chamado para uma visita técnica e de repente chega lá, o cara, a ideia dele é só instalar uma tomadinha. Já deve, todo mundo que eu converso já passou por isso. Vira especialista em instalar tomada. Eu cheguei num prédio de alto padrão com uns 20, 30 anos de existência. Ainda as entradas tudo com fusível, assim, aquela coisa bem arcaica, fundo de madeira. E aí, o cara queria literalmente que puxasse uma tomada de cada relógio para a vaga de cada condômino. Falei, meu amigo, isso aqui não é possível executar. Não tem o que fazer. Não, e assim, a distância, a menor distância dava 70 metros, 70 metros. Eu falo, meu amigo, o que você vai gastar de infra de cabo aqui, você põe carregador para todo mundo. E exatamente. Fora que o risco, você não sabe se tem carga para isso. Aí eu falei, meu amigo, desse jeito não dá para fazer, não. Tem essa solução, então a gente consegue colocar carregador, fazendo controle de demanda, ou então você põe carregador na área de visitante, aí você tem um sistema de RFID que pode depois ratear energia, mas, puxar um circuito de cada relógio da forma que você quer fazer, com essa instalação extremamente antiga, é um risco muito grande. O mais importante é convencimento, a gente explicar os benefícios e demonstrar que isso não é um problema, não pode ser um problema para o condomínio, tem que ser uma solução. E eu acho que é o mais fácil, e os próprios clientes estão incentivando muito isso junto ao síndico, junto aos condomínios, para viabilizar cada vez mais a instalação em condomínios, né? Que vai ser uma coisa que vai acontecer muito mais rápido agora, principalmente em São Paulo, em Brasília, vão ter muitos investimentos nessa área. Né? Sim, bem legal. O Ivan fez uma pergunta lá na primeira parte da live, que ele comentou que lá nos Estados Unidos a Enel X trabalha com a parte de aluguel dos carregadores, né? Se tem alguma coisa pensada para trabalhar dessa forma aqui no Brasil. A gente já tem implementado, tá? Isso é um modelo... o nosso carregador, ele já tem um método de pagamento, né? E você pode transformar ele via aplicativo de um carregador privado para um carregador público. Que é a solução usual que muitas empresas estão oferecendo de carregamento em condomínio. Então, no momento que você transforma ele em público, você joga ele na rede, ele aparece no mapa da Enel X, do GPS da Enel X, no aplicativo, e você clica em cima dele e programa seu horário. Mesmo que você esteja dentro de um condomínio, você lá do teu vizinho vai usar o teu carregador e vai pagar para você pelo uso daquele carregador. Isso nos Estados Unidos é associado, inclusive, com a garagem e com a vaga dele. Então, você está andando por um bairro e você descobre que tem um carregador público, que era privado e se tornou público, e o cara está alugando o carregador dele para uso. Ele está trabalhando e esse carregador está sendo
tá ganhando dinheiro ali para o cara, enquanto o cara tá trabalhando, não está usando aquele carregador. Então a pessoa abre a garagem, para o carro lá dentro, carrega, né, ou então o carregador é fora da garagem, etc. Mas é muito usual isso. E no Brasil vai funcionar muito bem, principalmente para condomínio. Eu acho que é uma solução legal para ter essa visão do que é privado e o que é público. O que a gente fez na NeuX foi trazer os dois aplicativos para um aplicativo só. Existia um aplicativo privado e um aplicativo público. Agora o aplicativo é o mesmo. Você só habilita ele de uma forma ou outra. E tem um custo mensal isso? Como que é feito essa... em termos do aplicativo, é um aplicativo gratuito? Todos os aplicativos nossos são gratuitos, né? Você baixa no iOS, no Android. E o aplicativo tem uma série de controles, de alarme, notificações. É um aplicativo super intuitivo, é bem legal a experiência do usuário. No caso do aluguel, ele é livre para colocar o preço que ele quiser. Ele pode botar $1.000, R$ 1.000 por hora de carregamento, né? Ele seta lá o preço que ele quiser por aquele carregamento, vai usar um método de pagamento lá do cartão de crédito, etc. E vai oferecer esse serviço para os condôminos. Legal. Eu li isso há muito tempo atrás, tá? Mas eu via bastante gente reclamando da questão de que para usar o aplicativo, mesmo que fosse em casa, você tinha que cadastrar um cartão de crédito aí. Isso eu vi muito em fora americano. Isso aí já foi resolvido? Foi tirado? Mais curiosidade, não tem nada de... Não tem nada, não tem que cadastrar nenhum cartão de crédito no momento. Você tem que registrar só o CPF e tal, aquelas coisas, e não precisa cadastrar nenhum cartão de crédito, não. Ah, não, legal. O Ivan tá falando aqui que, na verdade, o sentido da pergunta dele foi outra, tá? É que ele falou que lá você tem o carregador vendido por $500 ou então a opção de locar por $9 por mês. A gente já fez esse modelo também. A questão é que ele fica como ativo da NeuX, Ivan, e a gente fez com empresas, a gente alugou carregadores, continua alugando para algumas montadoras, algumas empresas. A gente faz o modelo de aluguel. Para o privado, eu não sei se seria um negócio manter aluguel em vez de compra. Mas existem cidades nos Estados Unidos que têm programas associados à própria prefeitura. A prefeitura apoia a inserção dos carros elétricos e gera subsídios para os clientes comprarem esses carregadores ou alugarem esses carregadores subsidiados, né? Então, cada região ali tem seu modelo de negócio. Mas não está descartado. A gente pode avaliar esse modelo de aluguel também para alguns casos. Sim. O difícil do aluguel é você ter uma operação para isso, né? Porque a operação de um carregador em aluguel, ela não é uma coisa simples. Pelo menos de quando a gente avaliou. Você tem que ter você tem que ter uma equipe para instalar e retirar esses carregadores. Você tem que ter uma manutenção. Por exemplo, não dá para falar em aluguel se você não tiver uma manutenção local. Porque esses carregadores viram e mexem, vão dar problema, você vai precisar manter. Então, assim, é uma coisa interessante, é um modelo de negócio bem interessante, mas não é tão simples quanto só põe lá e aluga. Não, tem toda uma operação que tem que estar estruturada por trás. Tem que ter uma escala, né? Nas nossas análises, a partir de um certo número de carregadores, você consegue ter esse custo para essa manutenção dentro do projeto. Para poucos, não faz sentido. Você vai ter mais custos de operação e manutenção do que a própria receita do projeto. Então, não viabiliza ainda, né? Tem que ter uma rede muito grande. O Rodrigo está perguntando se a NeuX também fabrica carregadores DC e se sim, de qual potência? Sim. Nós temos 50 kW, basicamente, nosso carregador padrão, esse já demo CCS. E a gente está trabalhando uma licitação global para outros produtores, né, outros fabricantes, né? A gente terceiriza a fabricação em fábricas do mundo inteiro e a gente está avaliando outros fabricantes, porque realmente o negócio do carregador DC ele é mais difícil de se viabilizar do que o wallbox, do que carregadores menores, né? Não existe ainda uma demanda muito grande para esses carregadores. Então, nós não somos uma empresa fabricante de carregadores por si só. Somos uma empresa de energia. Então, o nosso foco não é como uma outra empresa fabricante, que é fabricar equipamentos. A gente até fabrica equipamentos porque a gente quer desenvolver o setor. Então, a gente tem 2 ou 3 modelos já de 50 kW
e está agora trabalhando com duas grandes empresas para ter o de 50, o de 100 e o de 150 kW DC. Mas não é a grande prioridade nossa ainda. Tá? Meu, se eu te falar que essa cotação chegou em mim, de outro lugar do mundo, Ah, é? o pessoal querendo tirar dúvida sobre o mercado brasileiro, intenções, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e meu contato abriu. Ah, é uma cotação para Enel X. Falei, olha só. Exatamente, eu sei. Quem tem contatos tem tudo. Não, me ligaram, porque é importante saber até qual era a demanda nossa no Brasil e você tinha essa informação, né? Eles querem saber, tá, eu vou produzir, mas eu vou entregar para quem esse carregador? Ninguém está comprando. Você não compra o meu, imagina comprar de outro, né? Então, como é que eu... Exatamente. Exatamente. Então, aqui ela sai muito para de P&D, mas realmente, você investir numa rede de recarga pública de 50 kW ou para mais é muita grana. Aconteceu na Europa bastante, nos Estados Unidos bastante, mas na América Latina ainda a gente tá difícil. Ainda mais um país continental como o Brasil, que necessita muito, né? E o cara vai falar, pô, entre no Nordeste também eu preciso de 20 carregadores lá. Mas quantos carros tem no Nordeste hoje, elétrico? Não viabiliza, né? Exatamente. E aí, não, e assim, esse meu contato foi até questão de entender as taxas que são aplicáveis de impostos no Brasil. Eu falei, minha amiga, como te explicar o que eu também não entendo? Porque, se muda o estado, se muda uma vírgula, muda tudo regra, se tem de falso, não tem nem resposta. Meu, fala, olha, de verdade, não. Liga pro tributário. para entender o sistema tributário no Brasil, você tem que fazer contabilidade, um mestrado, um doutorado, e aí talvez você entenda alguma coisa, porque eu acho que é um dos pontos que dificulta muito se trabalhar e ter empresa no Brasil, é a parte tributária, é um absurdo, o que vale hoje não vale amanhã, e as coisas mudam, e aí vem portaria em cima de portaria, então você está com uma portaria às vezes, mas já tem uma nova, é uma salada de fruta. Assim, é bem difícil. O Diogo perguntou antes ali quais regiões a Enel-X trabalha, né? A gente trabalha no território nacional, em todos os estados, Diogo. A gente vendeu e instalou carregador no norte do país, no nordeste, centro-oeste. A gente tem operação mesmo, escritórios em Goiás, no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do país, mas trabalha no todo o território nacional. A necessidade, a gente está apoiando todos os estados do país. Tá? Sim, isso é legal. Deixa eu ver se passou mais alguma pergunta por mim. A do Rodrigo eu fiz. Acho que não passou mais nenhuma, fora essa. Mas eu acho que isso é importante, né, que você comentou. Hoje é o grande desafio, como aumentar e oferecer a infraestrutura de recarga, né, para os usuários, que é o que eu falei, para eles, não importa se tem um carro na região, para eles precisam. E como conciliar isso com o investimento que é muito alto, e eu não sei o quanto a tecnologia vai permitir diminuir isso ainda. Por exemplo, beleza, que um carregador que hoje custa 200 mil passe a custar 150. Ainda é dinheiro pra caramba, entendeu? Então, acho que tem um desafio muito grande aí para a parte dos carregadores em rodovias, para ganhar escala e sair somente dos projetos de P&D, né? Porque agora vão ter projetos muito legais com a chamada 22, mas e depois da chamada 22? E as áreas que a chamada 22 não cobrir? Exatamente. A gente vai ver muito desenvolvimento ainda. A gente está trabalhando num projeto bem legal ainda. A gente não pode comentar muito, mas sim, a ideia é você ter investimentos conjuntos de várias empresas para criar uma rede que frotistas, montadoras possam se beneficiar dessa rede. E aí, talvez um modelo que se viabilize mais facilmente. Né? O frotista em si, eu acho que não pode ter medo do carregamento. Eu acho que a gente tem que facilitar para que exista uma frota elétrica e que essa frota tenha autonomia para realizar todas as suas operações. E se não tiver, a gente tem que botar a infraestrutura necessária. Eu acho que hoje falta a frota elétrica para a gente ter a recarga. Acho que não podem exigir a infraestrutura para gerar uma frota elétrica. A frota elétrica é uma coisa muito focada de operação específica. O cara tem uma indústria no interior de São Paulo, quer trazer para São Paulo, aquela estrada específica tem que ter um carregador. Então, acho que a gente tem que trabalhar junto com os frotistas para entender que tipo de operação ele quer ter e como a gente vai fornecer até em nível de carregamento, velocidade de carregamento e qual a região do carregamento necessário.
E foi até uma live que eu fiz lá com o Bortotti, né? Que você participou, que é a possibilidade, o caminho para isso ganhar escala no Brasil passa pelas frotas. Principalmente porque boa parte dos carros saem e voltam para o mesmo lugar no fim do dia. E rodam quilometragens que não são tão altas. Então, são recargas AC que vão poder acontecer durante a noite. E vejo isso que tem grande potencial de crescimento, principalmente porque o total cost of ownership tem caído bastante, né? A relação entre os carros elétricos e os carros a combustão. Exato. O Fred fez uma pergunta, se existe a possibilidade da... Cadê? Passou aqui. Existe, então, a opção da Enel X fazer aluguel de um fast charger para frotistas? Empresas de É um ônibus e pouco essa caminhões... pergunta que ele fez, né? Ônibus e caminhões, né? Sim, a gente integra o projeto de ônibus e caminhões com a infraestrutura de carregamento, né? Foi o que a gente fez no Chile, a gente fez no Uruguai. Então, tendo uma frota de ônibus e caminhões, é o nosso negócio fazer, principalmente com a questão que a gente comentou antes da infraestrutura conectada e inteligente. Em ônibus e caminhões se torna muito mais importante. A experiência que a gente teve no Chile, a gente tem hoje, já esqueci, 200 ônibus elétricos no Chile, né? É uma rede de ônibus gigantescas, ativos da Enel X e controladas pela Enel X. A gente teve nos primeiros meses uma variação de eficiência entre um ônibus e outro gigantesca, porque o modo de condução de cada motorista modificava muito a autonomia do veículo. Não é como usar combustão, que as pessoas já sabem como andar num carro a diesel. Então, essa avaliação de como carregar e por que carregar cada carro só é possível se tiver uma boa gestão de infraestrutura de recarga. Então, não basta ter tomadas em vários lugares. Você tem que ter um equipamento conectado inteligente para controlar as recargas assim que elas vão chegando de noite no pátio, seja ônibus ou caminhões. Entender que um ônibus que chega com um pouco mais de carga pode deixar para depois para ele carregar. Você precisa carregar primeiro os carros que vêm com menos bateria, até para não ter um carregador para cada ônibus, né? Porque aí a infraestrutura fica muito cara. E também a questão que você comentou do controle o cap charger, né? A limitação de carga para não sobrecarregar ou não criar uma infraestrutura gigante na região, quando você, na verdade, não precisa carregar tudo ao mesmo tempo. Você pode carregar aos poucos para ter a sua frota toda carregada ao início do dia, da sua operação. Isso é extremamente importante, senão você vai superdimensionar, né? Por causa ali de repente, uma horinha que todo mundo chegue no pico, você deixe sua entrada de energia com uma potência de entrada muito maior e, consequentemente, um investimento muito maior. Deixa eu passar aqui, o Rodrigo comentou... Se, além do aluguel de carregadores como a Enel X tem fora do Brasil, existe algum modelo de locação ou leasing de outros produtos, exemplo, veículos elétricos? Boa pergunta. Além do ônibus no Chile, que a gente fez esse modelo, né? A gente está avaliando, principalmente transporte público pesado, esse modelo de leasing. E eu estava lendo também uma coisa que a gente participou já tem mais de 5 anos do projeto. A gente sempre incentiva o funcionário a comprar o carro elétrico, né? E a gente tem um modelo diferenciado de pagamento para o funcionário, até porque ele está associado no Olerite lá, fica mais fácil de controlar isso. Mas acontece que 10% dos funcionários na Espanha têm carro elétrico, comprados pela Enel X. Interessante isso, né? 10% dos funcionários da Endesa, que é a empresa espanhola, possuem carros elétricos financiados pela Enel X. É um número absurdo. Eu me lembro que no primeiro ano de operação desse programa, metade dos carros da Espanha eram da Endesa, dos funcionários da Endesa. Então, legal. A gente sempre apoiou muito esses modelos e tentou viabilizar. Obviamente, isso dá um trabalho gigantesco, né? Você está trabalhando com controle e gestão de pagamentos de funcionários, né, que saem da empresa, que estão de férias, que não pagam. Como é que é? A questão da cobrabilidade é muito mais complexa, mas a gente fez um esforço gigantesco para que isso acontecesse lá na Espanha, principalmente. O Rodrigo está perguntando para qual e-mail ele manda o currículo. Rodrigo, vai ter que ser lá da Espanha, pelo jeito. A gente troca currículo,
Isso é uma iniciativa muito interessante Eu mesmo. não sei, o B. Costa, o Bruno, B. Costa perguntou aqui sobre o impacto da Covid, né? Nossa, essa eu não vi Também não, passou por é mim. antiga, passou. Não a gente não falou sobre isso, mas eu acho que é uma grande oportunidade de todo mundo que está aqui repensar nisso, né? Todos os benefícios e atributos da mobilidade elétrica são favoráveis ao momento que a gente está passando. Infelizmente, a gente está passando por esse momento, mas o pós-pandemia e as novas oportunidades surgem, todas elas alinhadas com a mobilidade elétrica, né? Tem um setor de transporte com menos barulho, com menos vibração, com menos poluição, mais tecnológico, mais associado à questão de meio ambiente. Então, é bom a gente... Beto. É o Beto. Fala, Beto. Então, isso tudo faz com que a gente veja a mobilidade elétrica como uma oportunidade gigante para as montadoras, né? Eu tenho um gráfico da Bloomberg, que saiu semana passada, onde mostra o impacto das vendas dos carros a combustão para os carros elétricos. E é impressionante, tá? Até março, abril, a grande maioria dos países caíram a venda de carros a combustão muito, muito claro, obviamente, tem uma perda muito grande, e a perda do elétrico é sempre muito menor. Ou seja, o setor de mobilidade foi menos impactado. E em vários países, o setor de combustão caíram as vendas e o setor elétrico aumentaram as vendas. Então, foi a chance que algumas montadoras tiveram de vender mais carros, trocar o carro a combustão pelo carro elétrico. Agora eu não compro carro a combustão, mas vou pensar agora em comprar o carro elétrico. Então, Beto, sim, eu acho que as OEMs estão pensando em focar mais no elétrico. A gente conhece muitos que estão diminuindo seus mercados. Agora, do jeito que está voltando o mercado pós-pandemia, eu acho que eles vão rever para cima essas previsões de mercado. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa boa no segundo semestre em termos de demanda de carros elétricos no país. E é um ponto que eu concordo contigo, e assim, eu acho que a pandemia, no curto prazo, impacta todos os negócios, está todo mundo impactado, né? Na mobilidade, o deslocamento diminuiu muito, as vendas de tudo diminuíram muito, né? Tirando supermercado e papel higiênico e álcool em gel, caíram drasticamente, e não tem jeito. O momento que a gente vive agora, todo o cenário está negativo em termos de venda. Mas no médio e no longo prazo, claro que, tirando todos os efeitos trágicos que está tendo essa pandemia, vamos isolar isso, né, e trazer para a mobilidade, é uma oportunidade das pessoas entenderem e compreenderem como a poluição no nosso dia a dia também afeta a nossa vida e a nossa saúde. É só a gente ver aquelas fotos clássicas que foram compartilhadas aí há umas 3 semanas atrás, de pontos turísticos, né, importantes mundialmente, e o antes e o depois da pandemia, a diferença em termos de poluição. E querendo ou não, me desculpem os entusiastas de moto, mas o barulho que uma moto faz, gente. Quando não passa carro e passa uma moto, é impressionante como você começa a perceber para que faz tanto barulho um negócio desse. É legal, mas, cara... Então, eu acho que também não é só a poluição, mas eu acho que o próprio a saúde... poluição sonora também. Poluição sonora. Eu não lembro com quem eu falei numa live, eu fiz a terrível besteira em 2015 de alugar um apartamento na Cardeal Arco Verde, numa subidinha que tinha um farol. E naquela porcaria de avenida passa ônibus 24 horas. O ônibus é terrível. Cara, e era assim, e eu passava o ônibus, era farol vermelho, aí ele parava, aí farol abria aquela primeirinha, cara, era absurdo, eu tinha janela anti-ruído e eu não conseguia dormir direito. Assim, Exatamente. Deu 1 ano de contrato, que era o tempo que podia sair sem pagar multa, a gente saiu, porque era muito ruim. Então, assim, exatamente. A poluição sonora é algo que a gente às vezes menospreza, mas quem dirige veículo elétrico sabe que é um silêncio absoluto, né? E aí o que eu falo também, a questão do ônibus, né? O ônibus a diesel, a vibração de um ônibus, né? A gente está acostumado, a gente acha legal, aquele motor balançando, mas você entra num ônibus elétrico, o que você mais quer na vida é um conforto dentro do ônibus.
não vibrar, não tremer o ônibus, né? E você vê a diferença em termos de qualidade de transporte, né? Eu brigo muito com os operadores de ônibus que o cara só vai entrar no ônibus mesmo que a tarifa é barata. Porque hoje a tarifa está quase o Uber. Você junta 3 pessoas e sai mais barato que os 3 pegarem um ônibus, né? Para ir de Uber, né? Ele escolhe o Uber porque é mais confortável. O transporte tem que ser mais confortável, tem que ser mais saudável, né? Então é por isso que os operadores têm que pensar no transporte público, para não perder mais clientes, mais usuários, né? Aqui no Rio, só quem usa ônibus é quem não paga. É idoso e estudante. Porque uma pessoa que vai pagar 4, 5 reais, ele prefere pagar 7 de Uber. Essa é a transição, né? O meu sonho, eu sou apaixonado pelo transporte público, e assim, a gente fala de carros elétricos, mas a única coisa que vai resolver os problemas de mobilidade dessa cidade, falando de São Paulo, mas assim em Rio também, a gente pode levar para o Rio e para outras capitais, é transporte público de qualidade, né? Não tem jeito. Tem que ser que nem a Europa, rico anda de transporte público, porque é bom, porque é seguro, porque é confortável. E não mais rápido. Rápido, exatamente. E assim, um ponto importante que você falou é tudo. A gente fez uma live muito legal com o Adalberto Maluf aqui sobre isso, meu, e o conhecimento que ele tem de planejamento e transporte público foi impressionante. E justamente é o ponto que ele bateu, assim, a forma que se paga, que se remunera hoje as empresas de transporte no Brasil, favorecem que o serviço seja ruim. E não que seja hoje ele estava numa live com a SP Urbanos falando a mesma coisa, brigando lá que a gente tem que propor qualidade de serviço, cara. Exatamente. A gente tem que pagar por um serviço bom. Exatamente. E aí foi esse o ponto. Aí ele deu até o exemplo do Chile. Falou, o Chile foi perfeito. Colocou o ônibus no ativo na mão de uma outra empresa e lá os operadores só ganham para operar o sistema mesmo. Então não fica com depreciação, não fica com nada. Então eles têm que é o caso da distribuição. A distribuição de energia ganha dinheiro como? Fazendo de forma bem feita, né? Porque você tem todos os indicativos, a melhor forma de distribuição de energia com menos recursos, né? E Exato. Tem que ter qualidade, porque as distribuidoras são penalizadas pela qualidade, não é à toa que as distribuidoras, né, a primeira e segunda palavra de uma distribuidora de energia é DEC/FEC, porque isso impacta Exatamente. Muito na remuneração dela. Então, acho que é uma coisa que eu não conhecia tanto e tive uma visão um pouco melhor aí quando a gente falou com o Adalberto Maluf. E, de fato, assim, eu gostaria de só poder andar de transporte público, porque toda vez que eu tenho que pegar um carro e ficar parado num trânsito, sem lá, com a mão no volante, sem poder fazer nada, e sendo que no ônibus eu podia estar lendo, podia estar estudando, ou no metrô, igual o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo ele é maravilhoso, é muito bom a qualidade. O problema é que, meu ponto de vista, se gasta muito dinheiro para fazer coisas supérfluas, em vez de aumentar a quantidade de linhas e áreas de cobertura. Por exemplo, você pega uma estação na Itália, uma estação em Londres, uma estação em Paris, uma estação na Alemanha, cara, às vezes é só ali, aquele nível de acesso, se tem catracas, algumas nem tem, e bora pro trem, bora pro metrô. Aqui a gente faz estações muito super luxuosas, é muito dinheiro gasto com coisas que não são importantes. No final, aquilo que o pessoal quer é pegar o metrô e ir para casa. É verdade. Bom ponto. É isso aí, mas acho que o transporte público vai ter muitos avanços, e principalmente na parte elétrica, assim. A hora que eletrificar as frotas, principalmente de ônibus, São Paulo vai ser outra, assim, em termos de poluição, porque principalmente o que onera muito o sistema, a poluição ambiental e sonora em São Paulo é principalmente ônibus e caminhão, né? Não tem jeito. Os carros... O Profeta falou que a moto dele não faz barulho, hein, gente? De 900 cilindradas, né? É uma motoca, Profeta. Pô, não vem com essa história pra cima de mim, não. É isso aí. Nossa, passou muita pergunta Carral, aqui. Um abraço. Rodrigo Carral, nosso especialista lá, nosso responsável lá no Chile. Tá aqui também com a gente. Ah, muita legal. Gente boa aí, gente. Tá cuidando lá da... Janaína, um abraço. O pessoal da Encharge chegou aí, Encharge. Bom ver vocês. Deve ser o Alê, né? É. O Beto mandou aqui, concordo com a necessidade de transporte público, mas isso não vejo nenhuma solução pelo investimento e retorno. São Paulo possui 150 mil habitantes por quilômetro de trilho versus 25 mil habitantes em países da Europa. Mega cidades são super complexas, né? Cada cidade tem a sua dificuldade
realmente o transporte público de Roma, por exemplo, não é dos melhores, né? O metrô não é confiável, o transporte, os ônibus também são complexos. É difícil, a gente busca aí uma solução em transporte público e em megacidades é muito difícil transportar Sim. milhares de pessoas às 7 da manhã para de um lugar para o outro, é super complexo mesmo. É uma arte. Esse é um outro ponto que a gente conversou lá, não só na live com o Maluf, mas em outras também, mobilidade, trânsito, não vai se resolver com nada, seja elétrico ou seja combustão. Esse problema se resolve com a gente descentralizando os postos de trabalho. Por exemplo, em São Paulo, não faz sentido as pessoas saírem dos extremos da cidade todos os dias para trabalharem no centro. Será que vai mudar agora? A gente vai ter home office até o final do ano, pelo menos, a Enel, né? Será que vai mudar isso? Eu acho que é o impacto que a Covid vai trazer, viu? Por exemplo, eu tenho uma pessoa do marketing que eu nunca vi pessoalmente. Eu contratei, fizemos tudo online, ela trabalha da casa dela. É bom para ela, é bom para mim, porque a partir do momento que ela está trabalhando na casa dela, por exemplo, ela está usando a ferramenta dela, ela está usando a... Então, assim, para a gente sai mais em conta, para ela sai melhor, porque ela não tem aquele tempo de deslocamento e a nossa experiência está sendo super positiva. Então, assim, eu acho que essa pandemia, se tem uma coisa que vai impactar positivamente, é como as pessoas vão se relacionar no trabalho, né, em relação ao escritório, depois mesmo durante ela e quando ela passar. Porque, por exemplo, quantas vezes desde que começou a pandemia você foi para a Enel? Eu fui uma vez. Tive que uma vez lá pegar meu celular novo. E seu trabalho deixou de existir? Ficou mais produtivo e mais trabalho. Exatamente. Mas me falta eu ir para o cliente, cara. Isso está me faltando. Isso. Eu quero ver se meus amigos estão aqui. Eu quero vender mais coisa para eles. Eu quero olhar no olho e fazer negócio. Isso está me faltando um pouquinho. Eu concordo contigo. Não é só videoconferência que resolve. Não. Até mesmo às vezes um aperto de mão é muito importante. Mas tem coisas que a videoconferência também resolve. Você pode toda aquela fase inicial resolver por videoconferência, a hora que a coisa vai fechando mais, aí marca uma reunião, fecha o escopo, tudo direitinho. Mas eu acho que, assim, a tendência, né, é que os deslocamentos, tanto para o escritório como trabalho, depois da pandemia, sigam num ritmo menor do que está acontecendo. Por exemplo, você que também é uma pessoa importante de uma multinacional, quantas viagens você não tinha por semana ou por mês? Entendeu? É absurdo. Toda semana estava em São Paulo, que eu viajava para fora, Chile e tal. Agora não precisa mais. E outra coisa, a tecnologia melhorou muito, né? De um ano para cá tá muito diferente. Tá muito diferente. O Daniel tá falando sobre Santa Catarina e o Diogo também, né? Uhum. Eu não sei se o Daniel é do Grupo CERT ou... A gente tem um Vitudi já em Santa Catarina, né, Daniel? Não sei se é lá da Celesc, mas estavam falando do Vitudi de projeto Santa Catarina. Santa Catarina é um estado super avançado. Eu acho que não é o Daniel da CERT, não, tá? Ah, tá. Acho que não é. Mas é um tema que a gente ainda vai puxar, o Vitudi, né? Que não tem como falar com o Paulo da Enel e falar com uma empresa de serviço distribuidora e não falar do Vitudi. O Zeno já cantou a bola lá em cima. O Bruno Meirelles de Porto Alegre também. Bruno, um abraço. Também vamos fazer coisa em Porto Alegre aí, cara. Estamos precisando aí. Mobilidade elétrica em Porto Alegre é super importante. Não, Floripa e a Celeste está fazendo um trabalho incrível. A VEG em Santa Catarina. Tem muita empresa boa trabalhando com mobilidade elétrica. Sim. E aí Paraná também. Então o sul do país está bem desenvolvido. O Vitudi, Zeno, eu não vou falar do Vitudi contigo não, cara, entendeu? Você viu que a gente conseguiu uma live e meia sem mencionar Vitudi, né? A gente conseguiu. O pessoal tá cobrando. Agora é a hora. Eu acho que uma coisa importante, né, Paulo, que é legal ver é que mesmo empresas gigantes como vocês, como empresas pequenas como a gente, tem muita gente boa fazendo bons trabalhos, né? Então, pega empresas grandes, a ABB, vocês, o pessoal da Electromobility Brasil, o pessoal da VEG, que é uma potência, né? E pega empresas menores, por exemplo, a Elétricos, a Neocharge, pessoal de instalação como a MyBeGreen ou outras empresas. Tem feito um trabalho muito interessante e bem legal, o pessoal das Electric lá do Sul. Então, assim,
acho que é todo mundo remando na mesma direção. Isso é muito importante para o mercado. E aí, É bom a vamos gente falar. falar e trocar esses conhecimentos e fazer negócio bem feito, né? Otimizando, falando para os clientes o que eles precisam. Isso é sensacional. Aí vamos falar de V2G um pouquinho. É uma Pô, só tecnologia deixa eu que fazer uma menção também, Fala, se não fala. achar. O pessoal da Z Energy também, né? Não posso esquecer deles, que fazem um excelente Eu trabalho. não vi o Júnior aí, cara. Cadê Não a vi também, ZN? por isso que eu quase esqueci, mas eu não posso deixar de mencionar, porque senão é Com sacanagem minha. certeza. Um A cliente me Zelétrica ligou, também. um cliente me ligou esses dias e falou: eu tô conversando com vocês do Casa Energy. Eu falei: então você tá super bem assessorado, cara. O que você perguntar Isso para aí. qualquer uma das duas empresas, você vai ter respostas coerentes. E aí, vamos falar do V2D, né? Tem projeto de V2D no Chile com os ônibus? Não estão V2G, Zeno. O protocolo lá não deixa ainda a gente fazer o V2G. Para quem não sabe, é você pegar a energia do veículo e voltar para a rede, né? E o protocolo lá dos ônibus GBT não permite essa transição da energia do carro, do ônibus para a rede, né? Hoje são poucos carros que permitem isso, né? O Nissan Leaf é um exemplo. Então o Nissan Leaf já permite que você carregue seu carro e ande com seu carro, e o resto da energia que sobrou você pode entregar essa energia para um outro lugar, por exemplo. Isso é uma revolução e é bem óbvio, né, para todo mundo que imagina a mobilidade elétrica com uma bateria sobre rodas, de ter essa facilidade, né? Os equipamentos são caros ainda para fazer essa transformação, e tudo vai depender do modelo de negócio associado ao uso dessa energia, né? Em alguns locais tem uns incentivos para a rede. Se você conseguir conectar uma frota de energia de carros elétricos à rede, você está entregando, sei lá, 500 quilowatts, 1 mega de energia naquele ponto. Então é super relevante para a distribuidora ter aquela energia naquele ponto, naquele horário, né? Você pode brincar com os horários e com as potências de carregamento ou de entrega de energia. Até a arbitragem de preço. Se você tiver preços horários, você pode comprar na sua casa a um preço baixo e depois vender na sua casa a um preço alto. Isso dá uma otimização do sistema tremenda, vai baratear a energia, tudo quanto é lugar. A distribuidora tem muito interesse em fazer isso. No Brasil, hoje, a gente não pode fazer V2D, só V2Age, né, que é você entregar energia na sua casa, ou na sua indústria, ou no seu prédio, no seu condomínio, mas você não pode entregar para fora de volta à rede, como a gente faz com o solar hoje. Porém, alguns modelos de negócio já estão sendo testados. Eu acho que o próximo vai ser o pessoal lá do Sul também, né, Zeno? Para testar essa tecnologia e modelos de negócio associados ao V2D. Você entregar energia de uma frota para algum local e abastecer esse local, além da rede de distribuição, abastecer com solar, abastecer com baterias ou com o próprio carro. Vai ser interessante abastecer com energia fotovoltaica, né, que tem um custo de quilowatt bem baixo, e devolver para a rede, mesmo numa tarifa de baixa tensão, já começa a fazer bastante sentido. Não vamos dar tanta ideia assim, mas é isso aí. Tem muita oportunidade, exatamente. Só quicando o que o Borges Max aqui falou. Eu acho que assim, né, antes do V2G ainda tem uma parte legislativa que a gente precisa encarar e vencer, né, para ver o que vai acontecer aí com a regulamentação, né. E aí eu não falei nada, mas o V2G só está proibido se você não tiver energia fotovoltaica, né? Porque se tiver energia fotovoltaica, a rede não vai saber se é o carro, se é o sistema fotovoltaico. O problema é você entregar energia à noite. Esse é o problema. É o mesmo do gerador diesel. Só não pode devolver energia para a rede à noite, senão aí fotovoltaica não dá, né? Cara, acredita uma vez que eu dava uns treinamentos de sistema fotovoltaico na ABB antigamente, né? E acredita que uma vez um cliente ligou reclamando que não estava gerando à noite? É uma boa pergunta, Cara, ele ligou e falou, olha, tá com problema, que à noite não tá gerando energia solar. A gente ainda, pô, internamente, né? Ainda bem, né? Se tivesse gerando, pô, ia ser um caso muito estranho. Eu não consegui passar no grupo lá, mas eu vi esse fim de semana no LinkedIn, duas senhorinhas parando o carro elétrico no posto de gasolina, pegando o Chademo, tirou a tarraxinha do pneu e
começou a enfiar o Chademo para ver se calibrava o pneu com a tomada do carregador, e olhava o negócio e botava a mão assim para ver se não sai ar, não sai ar. Então tem de tudo, né? cara. Vai acontecer de tudo. Exatamente. Bastante. Bom, pessoal, algumas perguntas a mais do V2D? A partir de agora, às 10 minutos atrás, estão liberadas as perguntas sobre V2D, tá bom? Então, quem quiser pode perguntar, que agora a gente faz as perguntas. O Rodrigo fez uma pergunta legal, tá? Cadê, Rodrigo? Aqui, ó. Paulo, como foi nos outros países em que a Enel está presente? Primeiro foi desenvolvida a infraestrutura de recarga, ou primeiro veio a frota e justificou o investimento na infra de recarga? Porque no Brasil a impressão é que estamos criando infra de recarga com uma ênfase muito maior do que investimento na frota. Por aí. Eu acho que são duas coisas que vão... Uma vez eu ouvi lá no comecinho da discussão que se depender do privado, a coisa acontece quando necessário. Então eu estou mais tranquilo, e eu acho que todo mundo devia ficar tranquilo com relação a adquirir um carro elétrico. Você vai ter a sua recarga, se é uma necessidade privada. Se fosse uma obrigação pública por si só, eu acho difícil no Brasil, não por uma questão de ineficiência, mas até uma questão de prioridade do investimento público voltado para poucos, né? E ainda o carro elétrico é um investimento para poucos, né? Então, eu acho que tem que vir em conjunto. Na Itália, com certeza, veio primeiro a infra de recarga, por vários motivos, né? Tiveram vários incentivos do governo para se fazer, interesses da Enel em fazer os pontos de recarga. E assim como outros países do norte da Europa também foram investimentos gigantes em recarga pública. Portugal é um caso que todo mundo tem que estudar aí, porque eles fizeram um investimento em recarga pública para viabilizar os carros elétricos e deixaram ele de graça por um tempo. Então teve muita gente que depredou, que não valorizou o equipamento, o negócio era meio estatal e agora eles estão tentando mudar. Cada país teve seus erros. E eu costumo comparar isso ao nosso setor de renováveis. A gente demorou 5 anos para investir em renováveis no país comparado com a Europa. E quando a gente entrou no setor de renováveis, a gente entrou com todos os erros e acertos que a Europa teve e fez um modelo de setor de energia renováveis invejado, sem quebrar nenhuma empresa, criando uma energia barata, eficiente. Hoje o Brasil tem seus investimentos em solar e eólica comparados até com a hidrelétrica, nem se falar com combustíveis fósseis. Então, muitos países na Europa sofreram com os incentivos, subsídios e erros em investimentos em renováveis. Muita empresa quebrou. Alemanha, Espanha, por falta de regulamentação correta de política do setor de renováveis. Eu acho que o Brasil tem esse modelo aqui para aplicar no setor de mobilidade elétrica correto e não fazer com que obrigue as distribuidoras a colocarem carregadores, obriguem ao governo a botar carregador. Não acho que não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade para exigir, sim, os pontos. A Bravei aqui, de novo, está aí lutando para conseguir os pontos de interesse dos seus associados. A BVE também luta por isso. As distribuidoras estão fazendo, na medida do possível, seus investimentos, que não são, de maneira alguma, o principal ponto importante. A mobilidade elétrica não é o principal ponto de investimento da distribuidora. O Zeno podia estar investindo em melhoria de qualidade de serviço, em poste, em lâmpada, está investindo em mobilidade elétrica. Então, todo mundo tem seu papel e ajudando a mobilidade elétrica. Eu acho que ninguém aqui está contra e tentando evitar que isso ocorra, né? A gente está aí, dentro do nosso setor, todo mundo fazendo o possível e não ter prejuízo na infraestrutura, né? Eu sei que é duro a gente não ter um ponto de recarga, ou ter um ponto de recarga que não está funcionando. A gente tem que lutar para que isso ocorra, conectar os pontos de recarga, juntar as empresas fornecedoras, as empresas que estão financiando os P&Ds se juntarem para entenderem o que cada um está fazendo, né? Eu acho que isso é legal. O pessoal da BVE deu essa ideia semana passada, da Associação Brasileira, para a gente compartilhar os resultados do P&D, para ver o que cada um está fazendo de bom, os preços, os equipamentos que estão sendo colocados. Eu acho que tudo vai ser bom para o setor.
Isso é interessante, né? Compartilhar e principalmente não cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Eu comentei, não lembro com quem, mas assim, né? Uma pessoa, entre aspas, burra, né? Não aprende com os próprios erros. Uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Uma pessoa gênia aprende com os erros dos outros, né? Então é muito importante para o Brasil olhar para o que foi feito lá fora bom, o que foi feito ruim e o que faz sentido fazer ou não aqui no Brasil e fazer da forma mais correta possível, né? Igual o fotovoltaico. O fotovoltaico é uma potência enorme aqui e, meu, tá tudo caminhando dentro do esperado de crescimento, né? O solar, eu não sei o número do último ano, mas quando eu acompanhava, dobrava a cada ano. Era absurdo, assim. É, E eu é acho, muito bem feito o negócio. e eu acho que é exatamente esse o caminho mesmo. Teve uma pergunta aqui, meu, é que o pessoal fica bravo que às vezes as perguntas passam, mas é que são muitos comentários. O Daniel comentou ali recentemente que na Alemanha será obrigado a ter uma estação. Vocês ouviram isso? Não seria um modelo para lá? Daniel, acho que você está falando sobre a obrigatoriedade dos postos, né, de combustíveis oferecerem pontos de recarga, né? Realmente saiu essa notícia e lá na Europa, né, Paulo, é muito mais forte isso de subsídio e obrigar, né, a fazer alguma coisa. Eu acho que no Brasil é um pouco mais É. complicado você ter isso. Você teve experiência na Alemanha, eu também tive lá, eu estudei lá na Alemanha e as Que discussões do cidade setor lá, Paulo? energético mesmo. Eu fui para Braunschweig, fica do lado de Hannover, ali entre Berlim e Hannover, Ah, no lá no norte. norte. Eu fiquei lá no sul, em É, Karlsruhe. é perto da Bosch, lá do Profeta. É, a, a, a discussão é muito grande e eu estava justamente na época da revolução do setor de renováveis lá. Os incentivos que de vez em quando são dados, alguém paga o preço. E lá na Alemanha foi um pacto da sociedade com o Partido Verde da época, que aumentaram as tarifas de energia de maneira estrondosa. Quer dizer, eles triplicaram as tarifas de energia do consumidor final. Ou seja, tem um custo. Você obrigar as pessoas a botarem solar, obrigarem a botar carregador, obrigarem a tomar Coca-Cola, alguém vai ter que pagar esse preço. Quando você obriga alguém a fazer uma coisa que não quer, alguém vai estar pagando. Então, se tem uma sociedade que está disposta a pagar isso e faz um pacto, ok. Né? Agora, eu brigo muito com quem, isso tem que ser obrigado. Todo mundo tem que botar, a distribuidora tem que botar, a Enel-X é obrigada. Gente, se obrigar, alguém vai pagar essa conta. Porque se não é interesse agora, quem é que paga? Ou a gente quebra todo mundo, né? Ou alguém vai pagar. E se está todo mundo disposto a aumentar uma tarifa de energia ou aumentar um preço de um serviço como esse, porque você está... Imagina se obrigar... Lembra aquela história do orelhão, quando é obrigado a ter um orelhão a cada 3 esquinas e tal, e ninguém mais usava orelhão? A telecomunicações falava, vou passar isso para a tarifa da telecomunicações, porque é um custo que eu tenho lá que depreda um orelhão, ninguém usa, e eu sou obrigado a colocar orelhão. Eu prefiro mais o mercado um pouco mais livre e oferta e demanda. É óbvio que tem muitas barreiras que a gente pode trabalhar politicamente para melhorarem. E incentivos e algumas formas, principalmente isonomias. Eu acho que isso vai fazer com que o setor de mobilidade elétrica cresça mais rapidamente do que está crescendo no Brasil. Eu acho que é exatamente, eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento. É legal você, de repente, criar diretrizes. Por exemplo, como fazer para recargas de veículos elétricos em condomínios? Quais são as opções? Olha, as diretrizes são essas. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma, mas obrigar é um pouco complicado mesmo, porque o que eu acho que tinha que obrigar, assim, que o condomínio tem que dar a opção do cliente carregar do condomínio carregar o veículo na vaga dele. Isso não tem, é inquestionável, né? Eu acho que isso tinha que ser um Tem uma direito. lei, eu acho, que, um projeto de lei, mas eu acho que é uma lei onde a distribuidora é obrigada a colocar. Aí todo mundo, a distribuidora vai ter que colocar. Não, a distribuidora é obrigada a colocar um ponto de carregamento se alguém pagar por aquele ponto. É que a distribuidora é obrigada a responder, ela não pode dizer, não quero botar ponto de carregamento aqui. Mas o investimento é feito pelo cliente, pela pessoa que quer colocar o carregador. Eu acho que isso já está regulamentado. Assim como a distribuidora é obrigada a responder ou a colocar qualquer instalação elétrica que seja dentro das normas na sua área de concessão. Eu acho que isso sim, eu acho que você não pode criar barreiras para a entrada da mobilidade elétrica. Agora,
obrigar, incentivar, subsidiar a mobilidade elétrica, eu acho que não é momento. Até porque é tão tranquilo, você está defendendo uma coisa tão boa para todos os setores, que a gente não tem nem muito por que brigar e espernear por causa disso. Simplesmente vai acontecer, talvez demore um pouco mais, mas não faz sentido não acontecer. É mais eficiente, mais econômico, mais seguro, mais ambientalmente correto, mais tecnológico. É só questão de tempo, né, Paulo? A questão é agora saber quanto tempo vai demorar. Uma coisa que eu acho que, assim, que o Brasil tem sido muito impactado é por causa do câmbio. Não tem jeito, né? Veículo é importado, as estações de recarga, em sua maior parte, são importadas, ou os componentes são importados. Então, assim, tá tudo atrelado a euro-dólar. E, felizmente, eu não sei você, mas eu todo dia, umas 5 vezes por dia, eu vejo para onde que tá indo esse negócio. E, felizmente, nas 2 últimas semanas deu uma queda boa, mas a gente pegou aí 3 semanas atrás, o euro bateu 6,32 e o dólar 5,87. Não tem como você falar em mobilidade elétrica e não ter impacto com um câmbio desse. Fica caro para todo mundo, né? Você olhou os custos de logística? Nossa, olhei. Os custos de logística triplicaram por causa da Paulo, Covid. eu não só olhei como eu vou te compartilhar um segredo que eu até falei com o Rodrigo da pra ver. Eu falei, eu nunca mais vendo um carregador se eu não tiver em estoque. Porque, meu amigo, o custo logístico disparou, ficou 5 vezes mais caro e depois 3. 5 vezes mais caro. Exatamente. Aí o pessoal está ouvindo aí, mas amanhã a gente vai ter umas conversas boas aí, mas a gente vai resolver. Realmente é uma questão fora do normal, não só o câmbio, mas todos os custos logísticos, tudo ficou caríssimo. Mas acontece, eu acho que a gente tem que estar... inclusive tem que ter empresas que sejam capazes de aguentar esses problemas, né, e poder cumprir com o necessário, com os projetos que já estão contratados, né. Tem muita oportunidade, eu acho que só tende a melhorar, e mesmo nessa situação de pandemia, o telefone não para de tocar, os negócios não param de acontecer, tanto para você quanto para mim. Eu estou muito feliz. Trabalhando muito mais, cara, muito mais. E eu estou mais preocupado quando o negócio normalizar. Eu não sei se eu vou ter 24 horas, vão ser suficientes para resolver tudo que eu tenho, porque hoje já é uma loucura. Quando normalizar e todo mundo realmente começar a querer, no meu estoque, não sei como é que vai ficar. Exatamente. Então, é super interessante esse mercado. E aí, compartilhando 2 coisas, né? Primeiro, eu tô numa fase, sem brincadeira, semana passada o horário mais cedo que eu estava indo dormir era 2 da manhã e o mais tarde que eu estava levantando era 6h30 da tarde, 6h30 da manhã. Até mesmo porque meu filho, se ele perder o horário, 7 horas ele me acorda. Então, assim, não tem muita opção de esticar muito. Agora, um ponto importante que também é minha preocupação. Tá tudo, mobilidade, os projetos, poucos pararam. Alguns estão andando um pouquinho mais lento. A hora que isso passar e as coisas forem acontecer, é uma preocupação, mas, se virar tudo isso, não tem estoque. E será que a fábrica lá fora dá conta de produzir tão rápido? Porque eu sinto que a hora que a coisa acontecer, vai ser assim, de uma hora para outra, tem que instalar, tem que entregar, tem que fazer acontecer. Exatamente. A gente está discutindo sobre subsídios, né, que o Daniel está falando. Perfeito, esse é o ponto que a gente sempre levanta, Daniel. A gente tem que entender, eu também bato muito nessa tecla, a importância dos outros setores da indústria brasileira, o setor sucroalcooleiro e o óleo e gás, e o setor automobilístico. Eles têm que se adaptar também a essa realidade. Não é de uma hora para outra a gente acabar com os incentivos e mudar o incentivo de um lado para o outro pode impactar negativamente a indústria como um todo. Então, esse trabalho é feito através dos órgãos para entender a questão tributária, fiscal e econômica de cada setor para não inviabilizar um setor de uma hora para outra, né? Que também a gente acaba fazendo umas guinadas e acaba gerando um incentivo, um subsídio cruzado que atrapalhe muito um outro setor. Então, acho que também a gente tem que planejar bastante como a gente vai fazer essa transição do álcool para o elétrico, do diesel para o elétrico, né, e não simplesmente falar, é proibido entrar carro a combustão aqui. Acho que não é a forma de fazer isso. Mas, com certeza, os ganhos, tem um número interessante que das 10 causas de morte no país, 5 são ligadas ao transporte. Poluição, ataque cardíaco, acidente de carro, síndrome respiratória, são todas associadas à poluição de transporte ou ao transporte em si.
É impressionante como a melhoria no transporte evita custos de saúde, de logística. Isso tudo tem a ver, e se você fizer a conta certinha, com certeza, você acelerar a transição elétrica, ela gera muito mais benefícios, né, do que malefícios. Exatamente, esse é o ponto, né? O quanto, por exemplo, uma cidade que nem São Paulo não gasta em saúde pública por problemas causados pela poluição causada pela mobilidade. Então, Exato. eu acho que você pode pôr aqui que você vai economizar ali. O problema é quem faz essa conta, né? Como chegar nesse número. Pessoal, estamos terminando aí a live. Eu não vou abrir uma terceira live hoje, porque senão eu vou ter problemas em casa. Então, hoje vamos ficar aqui só em 2 horas, tá? Mas, Paulo, muito obrigado pela presença. Acho que foi bem legal, assim, foi muito rico e muito valioso a sua contribuição, tá? Agradeço aí o aceite do convite. Então, pessoal, isso aqui é legal para mostrar que a mobilidade está acima de muita coisa, entendeu? Uma empresa gigante, uma empresa pequena, às vezes concorrente, às vezes parceira, e no final está todo mundo se ajudando e remando junto. E aí deixa as suas últimas considerações. Não, muito obrigado, cara. É uma honra trabalhar contigo aí, ser parceiro da Elétricos e competidor também competindo, porque a gente conhece a tua experiência e o trabalho que você vem fazendo junto a todo mundo. A gente está apoiando. Eu sempre falo com os clientes que a gente quer mais é fomentar a mobilidade elétrica. Sim. Seja a gente vendendo, seja a Z vendendo, a Elétricos vendendo. O que a gente quer é que ele fique feliz com a mudança que ele está fazendo na vida dele. Seja um frotista, um carro, um ônibus. E por isso a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que é o momento da gente juntar forças entre todos e tentar viabilizar o mais rápido possível a mobilidade elétrica. Por isso eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês, todos aí que ouviram. A gente está sempre aberto para discutir, para comentar. E eu sempre vou indicar as empresas que trabalham corretamente, de forma competitiva e com um bom produto e um bom serviço como vocês. Muito legal, muito obrigado. Paulo, tá? Muito obrigado. Pessoal, a live vai ficar gravada, então terminou a live, ela já está aqui no nosso Instagram. E a gente vai lançar e inaugurar oficialmente essa semana nosso canal no YouTube, tá? Então, para quem quiser ir lá, todas as lives até o 11º, o 10º episódio já estão lá disponíveis, tá bom? Paulo, muito obrigado. Uma coisa legal de passar, já estamos estudando e a nossa ideia agora no segundo semestre é entrar como associado também da ABVE, tá? E aí, de repente, a gente tentar juntos aí, ver se a gente não consegue diminuir esse imposto de importação aí para os carregadores, que com certeza aí vão impactar em pelo menos 18% a menos no custo final. Né? Não, vamos precisar da tua ajuda, legal. Tá bom? Bem sim, legal. Grande abraço, obrigado, pessoal, cara. Tchau, tchau, e muito obrigado a todo mundo. Valeu, cara, um abraço. Tchau, valeu, gente. Tchau, tchau.